Bom, gente, mais um Pode Sim Testemunhar, e com essa querida, essa maravilhosa pastora Rita Balbino, uma conselheira, uma pastora que trabalha focada com casais e também agora escritora, com esse livro incrível, gente, Entre o Altar e a Promessa. E hoje nós estamos aqui para falar sobre casamento, sobre família, mas principalmente sobre a visão e o conteúdo desse livro, gente, que eu li e eu fiquei apaixonada. Seja muito bem-vinda, pastora Rita, ao Pode Sim Testemunhar. Eu quero primeiramente agradecer a Deus, né, pela sua presença aqui. E em segundo lugar, agradecer pela inspiração, gente. Recebi o livro, né, aqui já com toda a dedicatória, e eu li já 2 vezes, gente, porque é impressionante a visão que Deus deu para ela em cima desse livro, tá? Que é mais do que um livro, é mais do que uma literatura, gente. Isso aqui realmente é uma chamada para você viver aí no centro da vontade de Deus, você e toda a sua família. Tem aqui receitas incríveis dessa querida que é a pastora Rita Balbino. Então para você que ainda não adquiriu, conta um pouquinho, pastora, por gentileza, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Vivi, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de poder estar falando um pouquinho desse presente, né, que Jesus me deu aí, esse bebê que nasceu recentemente. Esse livro, eu creio que ele é um presente para essa geração, para os casais dessa geração. Eu confesso que eu não tinha muita noção da grandiosidade desse projeto, pastora. Eu estou muito surpreendida ainda, é tudo muito novo para mim, então estou me alegrando e curtindo também, né, esse recém-nascido. E você sabe que recém-nascido dá muito trabalho, né? Dá. Mas também traz muita alegria, né, pastora? Sim, dá. Então você não tinha ideia, nunca pensou em escrever um livro, pastora? Não, eu sempre pensei em escrever um livro. Ah, legal. Mas eu nunca imaginei que eu escreveria um livro para casais. Ah, entendi, nesse segmento. Nunca imaginei. Aí quando meu filho começou a namorar, meu filho já tá casado, vai fazer 3 anos, e namorou 6 anos mais ou menos, quase 6 anos. E quando ele começou a namorar, o Espírito Santo falou para mim, você vai escrever um livro. E ele falou, você vai escrever no livro de Josué para casais, você vai falar dos inimigos do casamento. Eita, então eu peguei uma agenda, anotei esses pontos e foi só. Aí passado alguns anos, meu filho quando ficou noivo, o Espírito Santo falou, agora você vai continuar escrevendo. Olha, quase 4 anos depois, aí eu comecei a escrevi um pouco e parou a inspiração de novo. Só que eu envolvida com outras coisas, com outras atividades. Aí, no ano que ele ia casar, faltando assim uns 4 meses, o Espírito Santo falou, agora você vai terminar o livro. Falei, meu Deus, mas 4 meses? E assim, no primeiro momento, pastor, eu acreditei que o livro era um presente para eles, para os meus filhos. E aí eu fui, escrevi mais algumas coisas, mas tipo assim, dava umas 20 páginas, mais ou menos. E eu pensei assim, eu vou mandar imprimir, vou numa papelaria, vou fazer tipo um devocional e vou dar de presente para ele no dia do casamento, e depois, quando a Letícia casar, a minha filha, eu vou dar um para ela também. Mas, pastor, eu corri atrás para imprimir isso numa papelaria e estava muito em cima, eu não consegui. Aí eu fiquei um pouco frustrada, falei, puxa, que triste, né? Eu tinha ficado tão animada em dar esse presente para eles, até pensei em fazer umas cópias a mais, para dar para alguns casais que estavam lá, que a gente foi padrinho de casamento, jovens também, né? E aí eu falei, deixa isso quieto, vamos ver o que vai dar. Aí passou depois do casamento, aquela coisa, toda aquela correria do casamento, aí eu peguei e voltei a pensar no livro, né? E falei, sabe de uma coisa, eu vou me aprofundar um pouco mais nisso daí. E aí eu voltei a escrever, fui um pouco mais profundo nos assuntos, e aí eu dei uma organizada, sabe? Coloquei capítulo, título de capítulo, fiz um índice, e falei, bom, vamos ver, vou mandar para algumas pessoas, né? E já tinha algumas ideias, pensei, vou pedir para o meu pastor fazer uma dedicatória para a apóstola Silvia, para uma amiga que também é escritora, Adriane. E aí pedi para eles e eu queria ouvir a opinião deles, né? Eu falei, dá uma lida, fala para mim, né? Se eu tô viajando, se essa ideia é boa. Faz sentido. Né? Porque, assim, pra gente, quando você tá escrevendo,
é tão comum aquilo para você, se tornou tão, você faz tão parte daquilo, que às vezes você não consegue ter uma dimensão do que aquilo vai causar no coração dos outros. E aí o que aconteceu? Eles leram e eles gostaram muito. Eles gostaram, só, pastora, que eu deixei aquilo guardado, tudo prontinho assim, Ficou em stand-by. escrito com as dedicatórias deles, tudo direitinho, e deixei. Só que ficou a ideia na minha mente, e eu orava pelo livro. Falava, Senhor, abençoa, quando vai chegar o tempo, né, de publicar, de correr atrás, e eu não tenho experiência em nada disso. E eu falava, Senhor, levanta as pessoas que vão me ajudar nesse projeto, porque eu não conheço ninguém que faz isso. E aí, chegou uma época que a minha cunhada, a esposa do meu irmão, eu comentei com ela a ideia, falei, então, eu tenho um material, e ela trabalhou na editora de uma igreja grande aí dos nossos dias. Ela corrigia os livros do pastor dessa igreja. E aí, eu falei para ela, contei da ideia, eu falei, então, eu tenho um material, tá digitado já, tá assim, assim. Ela falou, manda para mim que eu vou ler, eu amo o livro de casamento. Se a ideia for boa, eu vou te falar. E se a ideia for boa, vai vender. Eu falei, sério? Ela falou, sério. Eu leio, e ela é do marketing também, então ela tem essa visão, né? E eu mandei o material para ela e ela também amou. Amou, e ela me ajudou muito. Porque assim, eu sou mais séria, né, pastora? Eu posso estar rindo, fazer umas brincadeiras, mas eu sou séria. E ela trouxe uma leveza para o livro. Então ela me ajudou na correção, a trocar capítulo de lugar, a pensar nos títulos dos capítulos, de uma maneira mais leve, assim, mais atual também. E aí a gente montou tudo isso, né, fez tudo isso, só, pastora, que antes disso acontecer, antes de eu falar com a minha cunhada, o livro ficou lá, paradinho no meu arquivo lá, e eu orava, mas não sabia para onde ir, vou procurar quem, vou fazer como, não tinha ideia. E aí o que aconteceu? Chegou uns dias, o Espírito Santo começou a falar comigo assim, o Espírito Santo fala com você? Fala, minha amiga. Então, é a coisa mais preciosa. Ele falou da minha comigo. vida. Ele fala comigo já há bastante tempo, mas ele Louvado começou a seja falar sobre o livro, e ele começou a falar assim para mim, procura o livro, abre o arquivo do livro. Eita. Mas assim, uns 15 dias o Espírito Santo, e eu pensava, depois eu vou, tá lá, tá arquivado, tá tudo certo. Depois eu vou. Até que teve um final de semana que eu pensei, não, eu vou ver aquele arquivo. Pastora, quando eu fui procurar no meu material, cadê o livro? Sumiu. Tinha o nome do arquivo, mas não tinha mais nada. Meu Deus. Não abria, não tinha mais nada. Sumiu o arquivo. Eu fiquei desesperada, eu até chorei e falei para minha filha, me ajuda, procura aqui. A gente procurava, abriu no computador e nada de achar o livro. Para a glória de Deus, a apóstola Silvia, que é uma das pessoas que escreveu aí, né, uma dedicatória falando do livro, uma indicação, eu mandei uma mensagem para ela, falei, pastora, pelo amor de Deus, você tem o arquivo do meu livro? Ela falou, tenho. Tá aqui, eu tô corrigindo, tô lendo, tá aqui sim. Eu falei, ai, glória a Deus. Eu falei, pastora, manda pra mim uma cópia. Manda pra mim, porque sumiu tudo, eu já procurei, já revirei e não acho. E aí, realmente, ela me mandou, graças a Jesus, ela tinha, né, nos arquivos dela lá, e aí eu mandei pra minha cunhada. E a minha cunhada leu e gostou, e aí ela me ajudou com todo esse trabalho, trazendo assim essa leveza assim do livro, que eu percebo que ele é um livro leve. E aí eu comecei a orar. A gente começou a orar, né, para trabalhar, só que lá atrás, no comecinho, eu conheci uma pessoa, uma pastora lá do Rio de Janeiro, posso citar os nomes, né? Claro, fica à vontade. A pastora Vani, da editora Trinitatis, foi ela que trabalhou aqui no meu livro. E quando a gente se conheceu por causa de umas aulas que tem lá no Chamar, é um ministério que eu coopero lá também, faço parte do Chamar. Já estive lá, uma igreja maravilhosa. Então, o Chamar, ele é um ministério que trabalha com restauração de pastores e líderes. E eles têm vários cursos. E um dos cursos a pastora Vani fez, e eu estava responsável por fazer uma roda profética com essa equipe, e ela estava na minha equipe. E quando terminou a roda profética, ela mandou uma mensagem para mim no privado e perguntou se eu não tinha o desejo de escrever, porque ela faz um trabalho com vários autores. Por exemplo, se a gente se reunir, vamos juntar as amigas, vamos escrever um livro sobre intercessão, por exemplo.
E a gente organiza tudo e fala com ela, ela vai nos ajudar, vai ajudar essa publicação, ela vai correr atrás Incrível. e vai nos mostrar o caminho. E ela me convidou para fazer parte de uma desses livros, para escrever junto com outras autoras. E na época, pastora, eu falei assim, acho que eu não vou conseguir, não sei. E eu comentei do meu livro para ela. Eu falei, pastora, Deus me deu uma ideia, eu tenho algumas folhinhas escritas, acho que eram umas 14 páginas e tal, né? E aí ela falou, pastora, quando você terminar, você me procura, porque eu vou te ajudar. Eu falei, sério? Ela falou, sério. Mas, pastora, isso foi, acho que uns 4 anos antes. Então, depois que nós terminamos de fazer essa reformulada toda, passado um tempo, eu procurei a pastora Vani e falei com ela. E aí mandei, ela falou assim, pastora, você confia em mim? Posso ler seu material? Falei, claro que eu confio, vou te enviar. E aí enviei, e realmente ela gostou muito, né? E aí ela falou, não, vou te ajudar, pastora. E a pastora Vani, ela me ajudou muito, muito, muito. Assim, eu não tenho palavras para agradecer a pastora Vani. Porque ela tem a experiência, ela tem o conhecimento, ela sabe como as coisas funcionam. E aí toda a equipe dela me ajudou trabalhando. Foram eles que formularam a capa, mandavam para mim. E aí, você gostou? E a letra? Aí dentro, a gente pode fazer isso? O que você acha de uma figurinha, né, aqui, de um casalzinho, assim? Eu falei, eu acho ótimo, né? E a ideia, pastora, do livro, assim, uma ideia central, é essa questão da conquista de território dentro do casamento, sabe? Eu percebi na leitura. E aí ela falou, né, dessas montanhas, desses territórios, né, a serem conquistados pelos casais. Então, assim, esse livro tem sido construído debaixo, assim, de oração, muita gente orando, são muitas pessoas que estão cooperando comigo, pastor, assim, é uma coisa sobrenatural o que Deus está fazendo. E a pastora Vani me abençoou muito com toda a correção, gramatização, a capa. Então foi assim, tem sido um trabalho, pastora, surpreendente o que Deus está fazendo. É incrível, né, pastora, que quando eu ouço você falar, eu me lembrei aqui, inclusive, de quando Deus fala para Noé, para ele construir uma arca. Ele não tinha aquela habilidade, né? Na concepção dele, ele não estava preparado para aquilo. Mas quando a gente se coloca na posição, quando a gente dá o passo, ele vai trazendo as ferramentas, né? E as pessoas vão se achegando no intuito de realmente fazer aquilo acontecer. No dia que eu fui anunciar na minha igreja, né, o livro, foi num culto de Santa Ceia, e a gente fez um videozinho, não sei se você chegou a ver, que é uma mulher grávida, e aí a minha voz falando, eu estava grávida. Sim, vocês não sabiam, mas eu estava grávida de um projeto, de um sonho de Deus, e ele acabou de nascer, e é o livro, né, e aí eu mostro o livro e tal. Esse projeto era uma gravidez, pastora, mas eu tinha vários outros projetos na minha mente que eu já estava orando e trabalhando para começar a executar. Só que eu não imaginava que o que ia nascer era o livro em primeiro lugar nesse projeto. Então, essa gestação só que ela trouxe também um desafio, né? Que é você acessar coisas que você nunca fez. Desconforto, né? Um desconforto, uma doideira, um medo. É bem a cara de uma gestação mesmo, né? Exatamente. É um milagre sendo gerado, mas com desconforto, né? Sim, porque é um território que você nunca entrou. Que você nunca fez, que você não sabe. Então, você não ficou com medo, pastor? Nossa, morrendo de medo. Você não perdeu a noite assim de sono, não deu ansiedade? Porque tudo que é novo, o novo assusta, né? Tudo que eu vou fazer assim de muito novo, eu fico bem agitada. Fico uns 2, 3 dias assim, pilhado, falo, meu Deus, a gente se sente incapaz, né? Nossa, pastora, demais, demais. E é um desafio atrás do outro, né? Porque era um desafio produzir o livro. Aí o livro tá pronto, agora tem que publicar. Aí publicou, agora você tem que fazer o lançamento. Nós estamos aí trabalhando pro lançamento dia 6/9. Gente, inclusive aqui, ó, para tudo, sim. Lançamento dia 6 de setembro. Isso. Vai ser aonde, pastor? Vai ser na minha igreja, né? Desde o início eu tinha no meu coração de fazer na minha igreja, para honrar a minha igreja, porque a minha igreja é a minha casa. Meus pastores são, assim, uma bênção, né? E eles receberam com muita alegria
esse livro. Então vai ser lá na Ramá, né, Igreja Evangélica Ramá, aqui na Vila Rica, em São Paulo. E então, assim, agora é o lançamento, então estou trabalhando em cima do lançamento. Aí tem as redes sociais, você tem que produzir conteúdo. Tem um casal me ajudando, cuidando da minha página. E aí eles, pastora, o que a gente faz? Pode fazer isso? Pode. E aquilo, como que funciona? Tá, e agora, o que eu faço? Então são tantos desafios. Muitos detalhes. Nossa, pastora. Mas assim, eu vejo essa graça de Deus, de levantar as pessoas certas para os momentos certos, sabe? As pessoas que vão te ajudar para o cumprimento do seu destino profético. Pastora, isso é muito forte. Muito. Sabe? Quando o plano é de Deus, quando o sonho é de Deus, pastora, Ele financia, Ele levanta as pessoas. Eu creio, pastora. E eu tenho experimentado isso de uma maneira tremenda, pastora. Você sabe o que é você acordar de madrugada e você ter ideias para fazer o conteúdo do Instagram? Sei. É assim, pastora. Eu oro, falo, Espírito Santo, e agora? Eles falaram que eu tenho que fazer isso e isso. O que eu faço? Como que eu vou criar tal coisa? Espírito Santo, me ajuda. Ontem mesmo, né, eu fiz uma caixinha de perguntas que eu nunca tinha feito lá no Instagram. E aí coloquei lá, você viu? Acompanhei todas. Aí o pessoal pegou, respondeu, e aí eu tinha que gravar respondendo, né, comentando o que eles tinham falado. E eu pensava, meu Deus, como eu vou fazer isso? Ai, Jesus, me ajuda, né? E tive um dia corrido, pastora, eu cheguei em casa assim, antes do negócio sumir, né, lá dos stories. 24 horas, tem que correr. Aí fui gravar, gravei ali, aí minha filha chegou lá na sala, eu tava gravando, segurando o celular, porque eu não sabia. Mãe, tem um negócio aqui que você clica, que você fica com as mãos soltas. Eu, ai meu Deus, eu não sabia. Aí me ajudou. Então assim, pastora, tá sendo um desafio atrás do outro. Sem contar a mensagem. Nós vamos falar dela daqui a pouco. Que eu estou carregando. Então assim, tem sido uma coisa surpreendente. E sabe uma coisa maravilhosa que eu tô descobrindo? Uma faceta de Jesus, do Espírito Santo, pastora. Sério? A criatividade. Minha amiga. Pastora, como Jesus é criativo. Meu Deus, Jesus é criativo demais. Ninguém sabe que ele que inventou o marketing, né? Exatamente, o pessoal falava, né? Me siga, foi Jesus que criou aí o Instagram, né? Tem uma outra rede aí que o nome é esse, né? Siga-me, não sei. Eu não vou saber dizer agora. Mas o Espírito Santo é muito criativo, pastora. E quando eu comecei a fazer as lives, que eu tenho as lives lá, a chave mestra, amanhã vou estar voltando aí, eu pedi o Senhor, posso falar das lives, né? O que, minha 50 amiga? mil coisas, né, pastora? Por favor, eu tinha anotado aqui pra gente falar da chave mestra, mas aproveitando aqui que você vai falar, eu já participei, né? É um trabalho incrível. E você falou que Deus te deu esse direcionamento para você trazer a palavra de Deus, a começar pelo Evangelho de Mateus, Sim. né? Trazendo a palavra de Deus de uma forma esclarecida e fácil de entendimento, né, pastor? Tinha que ser bem simples, Porque às vezes a gente olha até alguns conteúdos que são realmente relevantes e interessantes, mas a linguagem é muito difícil ao alcance da população de um modo geral, né? As pessoas não conseguem entender. Quantas pessoas não têm prazer em ler a palavra de Deus porque não entende? É verdade. Né? Então acho que a chave mestra, ela realmente traz essa clareza, né? E você começou, acho que foi em 2022 ou 2023, não foi, 2023. Como é que foi? Em 2022, eu recebi uma palavra de um pastor amigo nosso. A gente tinha organizado uma reunião de intercessão. Era o encerramento do ano dos intercessores, eu trabalho com intercessores, e aí ele trouxe com a Bíblia aberta assim, sabe, tão bonitinho, lá em Apocalipse, e falou assim para mim, olha pastora, tá vendo esse texto aqui, ó, Jesus mandou falar para você. Era um texto lá de Apocalipse 11, que falava que João comia o livro, sabe, João comeu o livro, né, e eu li aquele texto e fiquei pensando, meu Deus, essa palavra é tão forte, falei, só os profetas comeram o livro. E eu comecei a orar, pastora, porque eu levo a sério quando alguém traz uma palavra para mim, sabe? Também. Eu não desprezo, pastora. Eu chego na minha casa, eu anoto, eu oro em cima daquilo. E aí eu comecei a orar. E eu fiz um jejum. Eu falei, eu quero a revelação dessa palavra, Senhor. E eu quero saber por que o Senhor me mandou essa palavra. O que ela tem para mim.
Nesse período, pastora, nesse jejum, acho que eu fiz um jejum de 30 dias. Um jejum eu consagrei o doce. Ah, meu Porque eu Deus. gosto do doce. Nem me fala, pastor. E aí, pastora, nesse período eu li 2 livros. E os 2 livros falavam desse contexto de Apocalipse 11. Sem eu saber. Lá no meio dos capítulos tinham. Então eu fui recebendo aquelas palavras e fui guardando no meu coração. Quando chegou mais ou menos em janeiro, o Senhor falou assim para mim, em oração, eu estava em oração, o Senhor falou assim para mim, eu quero que você faça lives. Pensei, lives? Meu Deus, eu gosto de escrever, mas eu não gosto de live, vou ter que aparecer. Tem que aparecer. Ai, pastora, tem que aparecer, tem que arrumar cabelo, tem que ter roupa, tem que estar maquiada. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou dar conta de tudo isso? Eu quero que você faça lives. Você vai fazer de segunda, quarta e sexta. Você vai falar do Evangelho de Mateus. Eu quero que você fale de mim de maneira simples. Né? A partir do Evangelho de Mateus, específico. Porque tem gente que pensa que Deus é um Deus bagunçado, né? Mas toda a ordem, pelo menos, que ele me deu também foi muito específica. Muito. E aí, percebendo você falar isso, a gente entende que ele é um Deus específico, né? Específico, organizado. E aí ele falou assim, você vai falar capítulo por capítulo, na sua medida, do seu jeito. Você vai discipular eles, bem simples, porque eu quero que todos entendam. Coisa linda. Nossa, aí começa aquele frio na barriga, e eu penso, meu Deus, como é que eu vou fazer live? Eu não sabia. Pastora, você vê a primeira live minha lá no Instagram, eu tô assim, ó, procurando os botões. Meu. A gente não se sente Moisés, Senhor, eu não sei falar. Nossa, eu juro que eu não sei falar. Manda eu não outra. sei falar. Eu pensava, Deus, tanta gente melhor, manda outra pessoa. E aí eu comentei com a minha filha falou, mãe, eu te ajudo. Eu te ajudo. Quando você quer fazer, a gente faz os posts, a gente vai avisando, e aí você começa a falar, mas no meu coração eu ainda pensava, Deus, mais live, manda eu escrever alguma coisa, fazer um post. Bom, chegou em fevereiro, eu comecei. Quando a minha filha viu, ela falou, você não esperou eu te ajudar. Eu falei, minha filha, o Espírito Santo falou para mim que eu tinha que começar em janeiro. Eu não podia esperar mais ninguém, eu tinha que começar. E realmente, gente, foi assim uma aventura. Nossa, meu Deus, eu comecei ali, teve dias que foram muito difíceis, porque uma coisa é você ler, você entender, você guardar para você, outra coisa você tem que compartilhar numa rede social que você não sabe para onde, quem vai ter acesso. E assim, as minhas lives sempre teve muitos pastores amigos, né, que assistem, que estavam lá ao vivo na hora, e eu sempre falava para eles, né, no privado, falava, olha, se eu falar alguma baboseira, me avisa para eu resolver, para eu tratar, para não ficar assim, né? Porque eu também creio, pastora, que a gente não faz nada sozinho, não é? E é muito melhor fazer junto, é muito melhor fazer em equipe, a gente se protege, a gente se cuida um do outro. Exatamente. Tem até um filósofo que diz que quem chegou ao sucesso sozinho, ele errou em algum momento. Não chega. A gente precisa de alguém, das pessoas, né, pastor? Não tem como. Eu sou aquele tipo de pessoa que gosta de trabalhar junto, sabe? Tudo que eu vou fazer, eu sempre penso em mais alguém. Falo, vamos fazer tal coisa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas as lives foi muito específico quando Jesus falou comigo, sabe? Tanto é que eu fiz todo o evangelho, eu fiz uma boa, se eu não me engano, uma boa parte do Evangelho de Mateus sozinha. Aí depois eu comecei a chamar os convidados para fazer de quarta-feira. Porque 3 vezes da semana é bastante, pastora, gasta bastante tempo da gente, né? Sim. E aí eu terminei o Evangelho de Mateus, fiz Atos dos Apóstolos, porque aí o Espírito Santo falou assim, agora você vai falar o que aconteceu depois. Porque eles precisam saber o que aconteceu depois e como que a igreja foi formada. De onde ela veio. Então você não seguiu a ordem dos evangelhos. Não. De Mateus você foi para Atos. De Mateus eu fui para Atos e de Atos eu fui para as cartas da prisão. Eu fiz as 4 cartas da prisão. Lindíssimas, sou apaixonada por Nossa, elas. Que delícia, pastora. Parece que eu ficava submergida naquele conteúdo. Pastora, eu estava falando da criatividade do Espírito Santo, né? E em todo esse processo eu pude experimentar essa criatividade. Porque tinha momentos, pastora, que eu pegava o texto bíblico e não tinha nada. Eu lia, sabe, o básico, você lê e você... Era só mas as e letras. agora, Senhor? Eu vou falar o
aqui nessa live acerca desse capítulo, desse texto. E chegava na hora, pastora, o Espírito Santo ia trazendo, e a coisa aconteceu para a glória dele. Deus que inspira, né, pastora? Deus que inspira. Um Deus que inspira. Agora, o alvo de tudo isso que eu pude experimentar da criatividade do Espírito Santo, pastora, é o seguinte: no começo das lives, quem fazia os meus posts era a minha filha. E ela é muito boa nisso. O nível dela é alto. Então eu faço minhas coisas, às vezes eu mostro, mãe, vamos melhorar isso aqui, vamos melhorar. Elas são assim, né? E aí eu fazia, mas eu dependia dela. E ela na época estava fazendo faculdade, trabalhando, então eu ficava na dependência. Eu mandava o conteúdo e pedia para ela fazer um post, para eu postar. Só que eu ficava chateada de estar incomodando ela, né? E um dia conversando com uma outra amiga pelo telefone, né? A gente falando, ela, pastora, eu tenho tantas ideias, mas eu preciso de ajuda, não sei fazer isso, não sei fazer aquilo. E eu comentei com ela, falei, nossa, pastora, é verdade, né? É tão difícil a gente querer fazer as coisas e não saber fazer, e ter que depender dos outros. Não é um orgulho, sabe? É porque você sabe que as pessoas são ocupadas, né? E a gente, naquela conversa, pastora, eu não sei o que aconteceu, acho que ela orou por mim. Naquele dia, à noite, eu sentei no meu sofá, peguei assim o tablet e entrei lá no aplicativo. Pastora, aquele dia eu comecei a fazer os meus posts. Sozinha. Peguei o texto, pus ali, fiz a legenda. Aquele dia eu comecei a fazer os meus posts para story, para o feed. Aquele dia eu comecei a fazer. O Espírito Santo foi assim, me dando uma graça. Que coisa linda. Eu fui criando ali os conteúdos. Talvez a pessoa que vai estar nos assistindo vai pensar, mas isso é uma coisa... É simples para alguns. Eu tenho 55 anos. Não é simples para mim. Eu não faço. Nenhum dos meus são posts que eu fiz. Eu também não tenho. Primeiro que eu não tenho paciência. Segundo que eu também não tenho a menor habilidade. Pastora, eu também não tinha, mas assim, eu precisei. Eu fui desafiada pelo Espírito Santo a entrar nesse caminho e a resolver o que precisa ser resolvido, porque Deus tem levantado as pessoas para ajudar, mas tem coisa que é a gente que tem que fazer. Sabe o que é interessante, pastora? Você poderia se amedrontar, porque medo dá. Sim. Né? A gente tem que lidar com o novo, como eu falei, assusta. Mas tem gente que paralisa no novo, né? E avançar é o segredo, mesmo sem saber, mesmo sem entender, avançar é o segredo, né? É você ir com medo mesmo. Entendeu? Tá com medo? Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Vai com o Espírito Santo, que ele dá criatividade, ele dá graça, ele dá sabedoria, né? E tem sido assim, eu tenho experimentado, pastor, e isso tem me alegrado, sabia? Eu acredito. Tem me trazido uma alegria ver o mover de Deus, pastora, também nessa área, porque às vezes a gente pensa que Deus, ele está interessado quando você sobe no altar para pregar, quando você vai dar uma aula na escola bíblica, mas Jesus está interessado em tudo que é importante para nós. Essa é a coisa mais plena que você poderia dizer, pastora, nesse momento, porque eu já ouvi muitas pessoas dizerem, às vezes até quando eu compartilhava, coisas que parecem ser pequenas, né? Mas que para a gente tem uma relevância muito grande, porque para você naquele momento foi refrigério para a alma, aquele socorro, né? E às vezes as pessoas pensam, mas Deus vai se preocupar com coisa tão pequena. Quantas vezes eu ouvi isso assim? Deus tem tanta coisa para fazer, ele tem tanta coisa para se preocupar, você acha que ele vai se preocupar que eu não sei fazer post? Né? Mas olha que Deus de plenitude. Sim. Né? Que Deus completo. Um Deus que não se preocupa só com o macro, mas ele se preocupa também com o micro, o pequeno, o que parece que ninguém vai se importar. Pastora, quando eu comecei as lives lá em 2023, o livro estava dormindo. Eu comecei as lives porque o Senhor me mandou fazer. Nisso eu fui aprendendo. Eu fui tendo também um conhecimento, adquirindo uma maturidade para lidar com esse lugar que o Espírito Santo estava me colocando. Te preparando mesmo. Me preparando, pastora. Se alguém me contasse, olha, lá em 2025, o seu livro vai ser publicado. Você ia falar não, né? Fala, não, você está viajando, não é bem assim. Certeza não. Não vai ser assim. Então, você vê, pastora,
na agenda de Deus, ele foi arquitetando todas as coisas e me colocou nesse lugar, pela bondade dele, misericórdia dele, toda a honra, toda a glória dele. Mas assim, ele foi me conduzindo. E eu louvo a Deus por essa graça, sabe? Que o Senhor tem me dado, pastora. E ele te colocou certeza com propósito, né, pastora? Propósito eu entendo, quando eu li o livro, né, eu escrevi bastante coisa aqui, anotei, falei até pro meu marido, dá para tirar várias pregações daqui. Que bom, que bom. Mas a gente entende o propósito, é aquilo que você falou, você está carregando algo agora, né, e a responsabilidade, né, a Bíblia diz que nós somos dispenseiros de Cristo, de derramar sobre as pessoas o que você carrega. Né? É verdade. Então fala para mim um pouco sobre esse propósito, pastora. Hoje o que você entende que é o seu propósito, né? Depois de ter escrito esse livro, de ter tido essa revelação incrível, que é um livro, gente, para você que a pastora ainda não falou, mas a gente vai começar a falar um pouco agora, que é um livro baseado, inspirado inclusive na liderança de Josué, né? E talvez você pense assim, nossa, mas Josué, né, ele foi líder para levar o povo, né, para entrar em Canaã, para vencer algumas batalhas. A gente não leva isso associado à questão do casamento, né? E eu quero que você conte como que foi isso, pastora, que eu achei incrível isso aqui. Essa foi a ideia, né? Esse foi o principal ponto, né, que o Espírito Santo me falou quando ele falou do livro. Você vai falar dos inimigos do casamento baseados nos inimigos de Israel. Olha. No período das conquistas lá, de Josué. Eu fui inspirada, né, pastora, por algumas coisas. Uma das inspirações foi um livro que eu li do pastor Cote, que ele fala de aconselhamento. Eu trabalho com aconselhamento, né, na área de cura e libertação. E ele tem uma escola de aconselhamento. Ele tem a EIFOL, chama a escola dele. E eu gosto muito dos livros dele, ele é muito inteligente, né? E ele lançou um livro, Josué, eu não lembro o nome agora do livro, depois eu posso até ver para vocês colocarem na legenda do vídeo. E eu li aquele livro, só que ele está focando pro aconselhamento, claro, né? Pro trabalho de aconselhamento. E aquilo, em cima do livro também tive a oportunidade de preparar um trabalho de acompanhamento para pessoas que estão voltando para o ministério, um aconselhamento que a gente faz antes da pessoa ser colocado de volta para o ministério. Então essa inspiração já estava sendo ali, mas que a ideia Deus já tinha me dado há alguns anos. Então o livro ele veio só para acrescentar, começar a frutificar o que já estava aí. Isso, que já tinha uma inspiração, né? Então quando o Senhor falou esse tema, eu fui estudar mais profundamente. Então, conforme eu fui estudando, ele foi falando dessa conquista de território. E eu fui pensando, falei, meu Deus, tem sentido mesmo. Porque muitas vezes, pastor, as pessoas casam, elas acham que não tem que fazer mais nada. Isso é uma coisa que eu grifei aqui. Uma parte que você fala que as pessoas casam e porque ela já encontrou a pessoa, ela acha que acabou, né? Ela não precisa mais continuar lutando, construindo, exatamente, né, e revendo aquela história para poder fazer algo a mais acontecer. A gente relaxa, né? Vamos falar a palavra certa. A gente relaxa. Né? Você veja bem, Josué, ele entra, depois que eles tomam posse das primeiras terras, ele divide as tribos, mas todas as tribos têm que conquistar os lugares que eles estão entrando. Lá naqueles lugares, naquele território, tinha os inimigos que estavam ali, que moravam ali. E eles tinham que conquistar. Cada tribo tinha que conquistar o seu território. Não foi entrar em Canaã e pronto, já e era tudo tudo certo, deles, né? Ai, que lindo. É lindo ela isso, produz gente. Vários frutos. Olha, demais. Terra que mana leite e mel. Acabou minha luta foi no deserto, agora eu tô tranquila. Não foi assim, não gente. Foi. E amiga, de verdade, eu casei com essa mentalidade. Eu também. Acho que todo mundo casa com essa mentalidade. Eu já entrei na terra prometida, tá tudo certo. Já arrumei o varão. Não tem mais agora nada pra fazer. Agora é só viver felicidade. Exatamente. Para sempre, até que a morte nos separe. É isso tá tudo mesmo. Pronto. Até a gente passar pela dificuldade financeira, até os filhos chegarem, até a incompatibilidade de gênio gritar todos os dias à porta.
São muitos desafios, né, pastor? Muitos, muitos desafios. E é engraçado que você pensa, meus filhos estão adultos, estão saindo de casa, não temos mais desafio. Temos. Ainda temos, porque o casamento depois de 25, 30 anos, ele tem uma outra pegada. Exatamente. Eu vejo como fases, né, pastor? Exatamente. A fase do recém-casado, que também não é uma fase boa. Sim, né? difícil. É difícil, porque quando a gente vai começar a perceber essa incompatibilidade, né? A gente vai ver realmente os defeitos na íntegra. E aí depois vem os filhos, que também é outra fase muito difícil. E depois vem, eu acho que a fase do permanecer, né? Do ir até o fim, da resiliência mesmo, né? Porque olha, pastora, é a fase que eu tô vivendo, né? A minha também. Que os meus filhos estão adultos, meu filho já casou, minha filha casa agora. Eu sempre pensei isso, sabe? Os casais, depois que eles têm filhos, eles passam a vida deles vivendo para os filhos. E tudo bem, porque às vezes tem uma fase, tem um momento que é necessário mesmo. Sim. Toda a nossa atenção está sobre eles, mas muitas vezes eles deixam de investir no casamento e quando esses filhos saem de casa não existe mais casamento. Eles não têm mais uma história juntos, eles não construíram nada. É isso mesmo. Não tem afinidade, não sabe mais o que o outro pensa, porque graças a Deus a gente muda, né? A gente casa com uma mentalidade, a gente vai amadurecendo, vai mudando de opinião. Não é? Exatamente, porque é um desafio, você vai ter que conquistar vários territórios dentro do casamento. E é uma conquista constante. Não é só para o início do casamento, não, é para o resto da vida. E é por isso que tem muita gente que cansa, né, pastora? Porque dizer que é fácil, todos os dias você estar pronta para uma batalha? Não. Assim como o exército de Israel, o povo de Israel também tinha dia que estava cansado, né? Mas você viu que tem um capítulo aí que eu falo disso, né? Que eles pensaram que não tinha mais nada para conquistar. Quem quer viver em guerra de todo dia? Ninguém. Ninguém. A gente quer descansar, a gente quer curtir. Mas a verdade é que nós precisamos conquistar esses territórios, porque é nosso. Mas também não entrar em guerra significa viver o resto da vida, né, estar enfadado a viver uma mesmice, né, pastor? Exatamente. Porque eles entravam em guerra para uma nova conquista, guerreavam para outra nova conquista, né? Isso. Não é guerrear por guerrear. Eu acho que não só o casamento, mas a nossa vida de um modo geral, ela vai propor essas batalhas, mas para viver coisas maiores, né? Sim. Para alcançar um lugar maior. E também, pastor, eu creio assim que é também para viver a plenitude do que Deus tem para nós. Porque como, por exemplo, vamos falar de uma coisa prática. Como que a gente vai viver uma plenitude num relacionamento conjugal se um dos cônjuges é extremamente orgulhoso? Por exemplo, um exemplo que eu tô dando. Como vai viver uma plenitude? Orgulho é terrível, né, pastora? Um dos grandes inimigos, né? Um dos grandes inimigos do casamento. Se nós temos nesse casamento um dos cônjuges que está ferido com uma história passada lá dele, que não foi resolvida, não vai ter que guerrear? Eu vi até que em um dos capítulos aqui você frisa sobre o cuidado de não trazer aquilo que veio da infância, dos pais, né? Ou mesmo de um ex ou de um outro relacionamento para o relacionamento presente, né, pastor? Porque isso também é muito danoso, né? Muito. A pessoa começa a espelhar, né? Exatamente. Ela olha para o cônjuge atual e faz a comparação com o ex. Exatamente. E aí é onde começa a ter uma série de problemas, né? Vir vazio, vir sem nada é um desafio. É um desafio. E aí é uma outra batalha, né? Por isso que eu tenho falado para os noivos, né, que a gente ministra curso de noivos, tudo. Hoje eu falo para eles, olha, vai procurar ajuda, né, antes de casar. Vai se curar. Vai lá, passa lá pelo Ministério de Cura e Libertação, renuncia a todos os seus envolvimentos, as pessoas com quem você se envolveu no passado. Faz uma oração lá, abrindo mão de tudo aquilo, rejeitando. Porque não é justo com seu cônjuge que você entre com uma carga tão pesada que lá na frente vai impedir que vocês caminhem juntos. Até porque a palavra solteiro, no original, ela significa sou inteiro. Então eu só posso ter alguém quando eu já sou inteira primeiro. Exatamente. Mas a maioria das pessoas se casam
completamente fragmentadas, né, em pedaços, esperando que o outro venha suprir esse fragmento que falta nela. É verdade. E é exatamente o oposto, né, pastor? Adão era pleno quando Eva Exatamente. chegou. Ela não veio para completar ele em nada que fazia falta para ele. Exatamente. A gente até acredita que muito pelo contrário, ele estava muito bem, obrigado. Né? Não fazia falta nenhuma. Foi papai que viu, né? Mas foi o papai que viu e falou, puxa, acho que vai ser melhor se ele tiver uma companheira. Né? E eu acho que o grande desafio para quem vai construir agora, e eu quero que você fale um pouco da sua experiência, pastora, também sobre as pessoas que você já aconselhou, né, durante todos esses mais de 15 anos aí, um pouco da sua experiência, porque eu acho que o grande desafio é fazer essas pessoas entenderem que essa pessoa que está no momento presente, começando uma nova história, não é responsável pela história anterior. E é incrível, né, pastora, que logo assim, eu posso observar que nos namoros, nos noivados, as pessoas, elas estão debaixo, assim, de uma, não sei dizer se é uma ilusão, né, que elas acreditam que a experiência passada não vai mais ter influência. Só que lá na frente, ela começa de novo a espelhar, ela começa a aparecer na vida da pessoa. A nossa infância, a gente pisa no território, no solo infantil, em vários momentos da nossa vida, né, pastora? Que dirá um relacionamento. Então, assim, uma dor que lá atrás, um relacionamento mal resolvido, que não teve um término, que não teve um acerto de contas, essa pessoa, ela vai fugir pro resto da vida dela de qualquer situação que coloque ela em xeque e ela pensa que vai viver a mesma coisa. Olha isso. Isso no casamento vai acontecer. Por quê? Porque aquilo lá não foi resolvido, porque aquilo não foi tratado. Então, a pessoa entra no casamento, não entra inteira, ela entra fragmentada. E por mais maravilhoso que seja todo esse processo de casamento, cerimônia, preparação de festa, os votos, as promessas, no dia a dia isso vai aparecer, isso vai pipocar. Vai, não tem jeito. Não né? Aí você pensa bem, a mulher tem situações assim e o marido também. Aí junta todas elas vai dentro da mesma guerra casa. Dentro dessa casa? Dentro da mesma casa. E aí todo mundo tentando lidar. Se eles não têm maturidade, inteligência emocional para lidar, pastora. E muita força de vontade. Muita força de vontade. Temor de Deus. Vai ser difícil eles suportarem. Vai ser difícil. Então, eu penso assim, às vezes a gente está namorando e aquela ilusão, meu casamento vai ser perfeito, a gente se ama tanto que a gente não vai ter problema. A gente vai superar. A gente vai superar tudo. É muito colorido, né? É muito colorido. É muito colorido. E é também outra coisa, pastora, que eu acho também bem importante, é a questão da cultura familiar, né? É um choque. É um choque. Vem um com uma cultura, outro com... Nunca são iguais. Não. Quando junta... Engraçado que tudo aquilo que você não queria fazer na sua casa, que você via seus pais fazendo, você começa a fazer. Você reproduz, não tem jeito. Exatamente. Pastora, as nossas crianças, isso como psicóloga eu posso te afirmar, as nossas crianças, elas aprendem muito mais por modelo do que por aquilo que eu falo, né? Eles estão o tempo todo absorvendo aquilo que eles veem. Então, olha que interessante, é por isso que Salomão também falou, né? Ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. Sim. Não é o caminho, a mãe tá junto, o pai tá junto, tá ali, né? Ensinando, acompanhando os filhos. E quando esse casamento já está fragmentado dessa forma, quando as famílias já entram, né? Porque tem casamento que parece que eles estão disputando, né? Quem é o mais forte, quem aguenta mais, né? É literalmente um braço de ferro. E isso uma hora deixa todo mundo exausto, né? Traz também modelos ruins para os filhos, né? Onde os filhos vão entendendo que existe ali uma rivalidade onde deveria existir cumplicidade. Sim. Né? E isso a gente está ensinando os filhos o tempo todo com esses comportamentos ruins. Né? Sabe eu vi qual que você fala isso no livro. A frase que eu falo é o BBB da vida real. Dentro de casa. Os filhos estão ali assistindo tudo. Tudo. As competições, as desonras, não é? As faltas, a falta da verdade. Porque a gente pensa que as crianças não percebem, mas as crianças percebem. Sim, tudo. Percebem tudo. Eles veem tudo.
Então, assim, essa cultura familiar que precisa ser deixada. Eu lembro, pastora, de um trabalho que eu participei lá na minha igreja, e eu lembro de uma frase que a pastora que estava ministrando falou, eu achei muito interessante, que ela falou assim, muitas vezes você vai ter a impressão que você está casada com seu sogro. Eu pensei, Deus da glória, o que essa mulher tá falando. Ai, Jesus! Porque o marido tá fazendo exatamente o que ele viu o pai dele fazer a vida toda. Ou a mulher, não é? É. E aí, como é que você resolve um negócio desse? Você fala, gente, olha, eu vi casais falando situações, pastora, da questão da cultura familiar tão forte ali que eles nunca quiseram e que agora eles estavam praticando. Porque isso ficou marcado dentro do coração deles, isso ficou marcado na mente deles. Então a gente precisa ter uma disposição de abrir mão do que não serve. Sim. Porque o casal, o novo casamento, né? Ele vai ter que construir, o casal vai construir uma cultura apropriada deles, dentro daquilo que funciona para eles, dentro do que eles acreditam que é o melhor. Mas não adianta. Você vai precisar ter um tempo em que você vai precisar cair em si e reconhecer, isso aí que eu estou fazendo não é legal. Eu preciso abrir mão disso daí, eu não quero mais agir assim. Pastora, me fala uma coisa, assim, muitos anos você aconselhando casais, né? Tanto é que você só traz todo esse conteúdo, obviamente, pela bagagem que tem. Mas eu queria que você contasse, assim, dentre tantas experiências que você pode contar, algo que realmente você encontrou muita dificuldade, que você disse, olha, isso aqui eu não sei se a gente vai conseguir reverter, ou algo que você viveu, mas que de repente você, mesmo com dificuldade, encontrou possibilidade dentro à luz das escrituras, ou mesmo com a tua história. O que marcou você nesses 15 anos aí de aconselhamento para casais? Olha, tem uma história que a gente liderou o curso de casais, né? O Casados para Sempre por muitos anos. Então, no ano a gente ministrava 2 cursos, pelo menos. No primeiro semestre, no segundo semestre, tinham várias equipes que ministravam. E eu me lembro de uma história de um casal, eles eram jovens, assim, sabe? Não eram recém-casados, mas um casal jovem. E eles já tinham um filhinho, naquela época eles tinham só um. E eu lembro, assim, no grupo, assim, que um dia saiu uma briga, que os dois bateram boca, sabe? E ele saiu, e depois, ele não terminou a aula, depois a gente teve que repor com eles de novo. E de verdade, aquele dia, eu e meu marido ficamos de boca aberta, e nós pensamos, esse casamento não vai aguentar. E é dolorido pra gente, a gente fica chateado quando vê essas coisas, né? E aí, irmã, foi algo tão maravilhoso, porque assim, a gente repôs aquela aula com eles lá na casa deles, né? E conversamos, e a gente falava, e num primeiro momento parece que não tinha solução, parece que eles não nos ouviam, um estava muito magoado com o outro, aí em vez de melhorar eles se ofendiam, foi muito difícil. Mas, pastor, eles estão juntos até hoje. Olha que maravilha. Isso já deve ter, sei lá, uns 7 anos. Eles estão juntos, tiveram outro filho, estão vivendo melhor, sabe? Então, assim, de verdade, humanamente você pensa, gente, não vai ter jeito isso daí. Mas o Senhor é que trabalha no coração das pessoas e convence elas. E coloca elas, sabe, num outro lugar onde elas se arrependem, onde elas acertam o que precisa ser acertado. Aí nesse momento você pensa, meu Deus, vale a pena esse trabalho, vale a pena as orações, os jejuns, vale a pena gastar tempo aconselhando, falando, né, ali investindo, porque você vê que Deus pode fazer isso, Deus pode transformar. Pode. Teve uma outra história também, pastora, um casal maduro, com filhos adultos. Fizeram o curso com a gente porque a vida deles, eles queriam ter conhecimento. Estava tudo certo. No último dia da aula, encerramos o curso, logo depois seria a formatura. No dia seguinte, ela me procura, né? E descobriu uma situação que ele tinha um filho
fora do casamento, um filho que já era adolescente. Meu Deus. E naquele momento, pastora, de verdade, sabe quando suas pernas ficam bambas? Eu fiquei no último assim, dia, mal, fiquei chateada. Prontos para se formar. E eu pensava, meu Deus, eles vão separar. Se separar. E você sabe, eu vejo o casamento como um prédio. Aquela casinha, logo no começo, eu vejo aquela casinha. E famílias que têm filhos já adultos, adolescentes, eu já vejo aquele prédio, 2, 3 andares. Pastora, quando eu ouço essas histórias, eu penso, meu Deus, vai demolir tudo agora. O prédio vai desabar. O prédio inteiro vai cair, Jesus, tem misericórdia. Sabe, eu me lembro de mulheres falando também que já não suportava mais, que eu sempre falava para elas, mas olha, vocês estão construindo um edifício, como é que você vai desistir agora, né? Não, fica firme, vamos orar, vamos conversar com ele, ou vamos conversar com ela, né? Em nome de Jesus, o Senhor vai estar com vocês, vai ajudar vocês, e para a glória de Deus, minha amiga, ninguém se separou. Olha que bênção. Se acertaram, se resolveram, foi difícil, é difícil, não é fácil, mas sabe, estão juntos aí, estão aí construindo, áreas que foram demolidas precisaram ser reconstruídas, reformadas, mas estão juntos. Então, eu vejo assim, tem situações que é apavorante, né? Você pensa, nossa, não vai ter jeito isso daí. Isso aí acabou, meu Deus, não vai ter jeito. Mas aí Jesus entra na história. Ele entra. Né? E Jesus transforma. Muda tudo. Muda tudo. Eu até anotei aqui, porque eu tinha falado isso com a pastora lá atrás, que no Evangelho de Lucas, né, no capítulo 28 ao 33, ele vai falar, Jesus vai falar, né, que antes da gente construir uma torre, a gente precisa sentar para calcular o investimento, a energia, né, o tempo que a gente vai gastar para essa construção. E ele está falando isso em parábola, mas eu entendo isso para a vida, né, pastora? Sim. Para a vida, não só para a vida cristã, que muitas pessoas começam a sua caminhada com Deus, mas não conseguem terminar essa caminhada, exatamente porque não entenderam que a caminhada com Cristo não é um pouco que a gente oferece, é tudo. Né? E dar tudo é desesperador, principalmente quando você perde o controle, né? Você tem que realmente deixar tudo com Ele. E essa frase veio na minha vida, né? Esse verso veio na minha vida em momentos muito difíceis, em que eu disse para Deus que eu ia desistir. O Senhor falou para mim, Ele disse, quando eu te propus essa caminhada, eu nunca menti para você. Nossa. Que teria dificuldades. Você é quem não mediu as dificuldades. Ui. Então aquilo para mim foi como uma luz que se acendeu, e hoje tudo que eu vou fazer, pastora, eu penso, eu vou dar conta? Eu não tomo decisão nenhuma na minha vida sem antes medir se realmente eu vou dar conta ou não vou. Faz bem. Seja em qualquer âmbito da vida. Você está sendo sábia. Eu hoje, se eu pudesse dar um conselho para alguém, né, seja para casamento, para vida espiritual, para qualquer coisa, até para a gente decidir em que profissão a gente vai seguir, em qualquer âmbito da vida realmente, é pensar qual o tempo, o que eu vou investir, né? Não só em dinheiro, mas em energia, né? Quanto isso vai me custar? Do seu tempo. Tudo tem um preço, né, pastora? Tudo vai exigir de nós um preço. E a gente precisa medir se está disposto a pagar, né? E nem sempre as pessoas se casam dispostas a pagar o preço, dispostas a abrir mão. Eu disse que casamento é uma eterna escola de perdão. Todo dia a gente vai perdoar alguma coisa. Todo dia. Você sabe do meu testemunho, eu passei vários processos com o pastor Ricardo, e a minha vida foi ressignificar essas dores, né? Buscando isso numa outra perspectiva, buscando entender isso de um outro lado e perdoar. Então, ninguém quer perdoar o tempo todo, porque perdoar o tempo todo parece que a gente nunca tem razão, né? É a ideia. Inclusive, quando a gente ora e aconselha casal, a maioria das falas são essas, mas eu estou na minha razão. Né? Mas eu estou certo, eu estou certa. Eu não tenho que ficar aqui pedindo desculpa para ninguém, eu não tenho que abrir mão de nada, o errado é ele, né? Mas quando a gente entende isso em Cristo, quando a gente entende realmente o compromisso que a gente assumiu com Ele,
a gente começa a repensar, inclusive na nossa razão. Porque a gente já não tem mais razão, né? Não tem. O A gente já Paulo perdeu diz? ela. Já não sou mais eu quem vivo, né, pastor? Se ninguém te contou isso, nós estamos te contando. Você não tem razão de nada, né, pastor? Ainda mais no casamento, né? Olha, pastora, quando eu casei, eu me converti com 23 anos. Eu estava fazendo faculdade, eu tive um encontro tremendo com Jesus, assim, uma coisa que me arrebatou e eu não quis mais nada além de Jesus. Então eu saí de um acampamento de jovens, que foi onde eu me converti, onde eu fui batizada no Espírito Santo, e eu comecei a ir para a igreja. E quando eu comecei a me interessar pelo meu marido, eu comecei a orar por ele, comecei a jejuar, e Deus falou para mim que ele era o meu marido. Deus sempre falava comigo, respondia comigo na palavra, me dava sonhos. Antes de namorar com ele, pelo período todo que eu estive orando, Deus confirmava que ele era o meu marido. Deus mostrou para minha mãe, mostrou para minha cunhada, a irmã dele, minha mãe enquanto orava numa visão, minha cunhada também. Dúvida você não tinha, então? Eu não tinha dúvidas de que ele era meu marido, nenhuma. Só que a nossa história, as circunstâncias que a gente vivia, não confirmavam aquilo que Deus tinha me falado. Não condizia com a palavra. Não condizia, porque a gente brigava o tempo todo, sendo crente. Eu lembro de um padrinho de casamento que me chamou e falou assim, olha, você sabe que a gente gosta muito de você, né? Você tem certeza que você vai casar com o Luiz? É isso mesmo? Eu falei, olha, eu vou te falar uma coisa. A única certeza que eu tenho é que Deus falou que ele é meu marido. É a única, porque de resto... O resto eu tô confusa. Não tem nada que confirme. E, realmente, eu casei. Os primeiros anos de casamento foram muito difíceis. Até ajustar, né, pastora? Meu Deus, como foi difícil, pastora. Assim, a gente não se desrespeitava, a gente não saía nos tapas, a gente batia a boca e a gente não resolvia. Então a gente ficava 10, 15 dias sem resolver. Só falando oi, boa noite, tchau. É vergonhoso, mas tô falando a verdade. A gente ia para a igreja porque tinha ministério. Eu chegava na igreja, ajoelhava, pedia perdão para o Senhor. Falava, o Senhor sabe que não é isso que eu queria para minha vida. Eu não quero viver esse tipo de casamento. Eu sei que esse não é o padrão do reino. Me ajuda. Mas foram anos orando assim. E eu creio que meu marido também orava assim. Claro. A gente subia no altar, fazia obra, porque onde a gente estava, porque a gente saiu da nossa igreja mãe e foi ajudar um casal de pastores, logo no início do casamento, aqui no Sinhar. E a gente vinha ajudar ele. A gente vinha da Coab Itaquera com violão nas costas, teclado, caixa de som, tudo de ônibus, pastora. Meu Deus. Na volta, o pastor dava uma carona e levava a gente para casa. A gente vinha fazer... Então, a gente sempre amou o Senhor, sabe? Sempre amou servir Jesus. Mas a nossa realidade estava muito difícil. Aí eu engravidei. Depois de 2 anos de casada, eu engravidei. Depois de 10 dias que meu filho nasceu, ele pegou bronquite. Eu nunca tinha visto ninguém com bronquite. Meu filho chorava de noite. Eu tinha um cabelo aqui, eu fui cortando, fiquei com o cabelo aqui, ó. Porque eu não podia nem tomar banho. A vizinha tinha que ficar com ele assim, ó, para eu tomar um banho. A gente de madrugada acordava com o menino, desesperado assim, ó, batendo na cama procurando o menino, porque nós dois tentamos fazer ele dormir, ele não dormia, e meu marido acorda muito cedo para trabalhar, e mesmo assim ele me ajudava. Mas depois que ele ficou doente, aí a gente entrou numa fase, pastora, mais difícil, porque além de ficar de bico, a gente ainda tinha um filho que ficava doente, que a gente tinha que resolver. E aí, era um tal de médico, e se estava de bico, tinha que deixar de estar de bico, e tinha que falar, e tinha que resolver os problemas. Bom, conclusão, a gente viveu assim por alguns anos, até que chegou um momento que a empresa mandou o meu marido ficar em casa. Ele ficou em casa 2 anos e meio. A empresa estava com pouca produção, mandou ele ficar em casa. Ele recebia, ele tinha promoção, ele tinha tudo, mas ele quase pirou de ficar em casa. Porque é um homem que trabalha muito.
E quando ele ficou em casa, ele se sentia um inútil, um vagabundo. Era isso que ele achava que as pessoas pensavam dele. Então ele ficava trancado num quartinho que a gente tinha lá, com a guitarra, porque ele é músico, ensaiando, pegando música, mas era uma maneira, era uma fuga. Ele não me ajudava com nada, ele não levava o menino na escola, ele não ia numa feira, nada, porque ele ficou muito mal. Nós recebemos uma serva de Deus em casa, ela trouxe uma palavra para nós, sabe? E ela falou assim para ele, falou, olha, irmão Luiz, eu tive uma visão com você. Eu via você numa mesa, sentado, uma mesa farta, tinha de tudo, mas você chorava. Você chorava muito e o Senhor falava para você, falava assim que não tinha motivo para você chorar, que era para você usufruir. E naquele dia ela orou por ele recebeu aquela palavra e ele passou a lidar com aquela situação de uma maneira diferente. A palavra entrou, né? A palavra entrou e lavou ele. Aí, depois desse período, ainda num momento ali, um dia ele me chamou para uma conversa. Ele falou, preciso conversar com você. E aí, pastora, nós sentamos assim, ó, que nem a gente tá. E aí ele começou a falar um monte de coisa que eu fazia que ele não gostava. E aí ele, agora fala você. Isso anos depois. Não, isso nesse período que ele estava em casa, de 2 anos e meio. Teve essa primeira fase. Mas já tinha anos que vocês estavam casados. Já estávamos casados, Olha já isso. tínhamos os 2 filhos agora. Aí, pastora, mas ele falou tanta coisa. Só que assim, olha, eu tenho uma madrinha de casamento que é uma pessoa muito querida, que é uma pastora lá de Mauá. E ela fazia um trabalho de encontro de casais na igreja dela. E ela sempre nos convidava, mas ele nunca queria ir. Eu sempre queria ir. Mas ele nunca queria ir. Os homens são muito resistentes. São. Para esses trabalhos. Para esses trabalhos. Né? Gente, mesmo. Nós precisamos trabalhar, investir naquilo que a gente ama. É família, é casamento. Aquela coisa do machismo, né? Você não estuda para ser um bom profissional? Exatamente. Você tem que investir para ter um bom casamento. Não é? Estudar, ler, né? Tem que dedicar tempo. Tem que dedicar. E aí, pastora, naquela conversa, ele falou, eu falei, nós choramos, e eu fui muito franca para ele. Eu falei, olha, eu preciso te falar uma coisa, eu não sei como resolver isso. Eu não sei o que fazer. Não sei como melhorar. Eu falei, olha, nesse momento, a única coisa que eu sei é que a nossa amiga lá, pastora Nil, está fazendo encontro de casais. Ela vive convidando a gente. Você nunca quer ir. Ele falou, nós vamos. Dessa vez nós vamos. Fala com ela. Eu falei, eu vou falar. Naquele dia, o meu pastor passou por um acaso na minha casa. Nem era pastor ainda. Um acaso sobrenatural. E ele chegou lá no portão, foi entregar alguma coisa pra gente. Meu marido falou pra ele, pastor, vem aqui que a gente quer conversar com você. Tadinho, né? E aí meu marido contou tudo o que tinha acontecido. Falou, nós conversamos hoje sobre esse assunto, nós estamos vivendo essa situação e a gente não sabe mais como ajudar, o que fazer. Nós precisamos de ajuda. E aí o meu pastor falou, olha, eu e minha esposa estamos à disposição de vocês, o que vocês precisar, nós vamos estar orando. E aí a gente falou que iria nesse encontro de casais, que eu ia ver com a minha amiga se tinha uma vaga, né? Ele falou, não, podem ir. Vão, em nome de Jesus a gente vai estar orando por vocês e Deus vai direcionar todas as coisas. Foi tão tremendo, pastora, que quando eu falei com a minha amiga, ela conseguiu 2 vagas, que já estava completo a equipe que ia. Ela conseguiu 2 vagas. Nós chamamos um casal da nossa igreja, que a gente não sabia que estava em crise. O marido não quis ir. A mulher doida para ir, ele não quis ir. Pastora, sabe quem foi com a gente? Quem? O meu pastor e a minha pastora. Pastor Silvio e a pastora Sônia. Meu Deus. Foram com a gente. Nós fomos tremendamente ministrados naquele lugar. Meu Deus, hoje eu não conheço mais ninguém que faça aquele trabalho, mas é um trabalho muito bom, pastora. Você fica o final de semana todo lá, sabe? Você não pode contar nada. Eu já passei por isso. Já passou? Já. Meu Deus, aquele trabalho é muito Já. bom. Pastora, nós voltamos daquele retiro. Aquele casal que nós convidamos se divorciou. Naquele final de semana. Meu Deus. A mulher mandou ele embora de casa, ele foi para fora de casa e nunca mais eles se reconciliaram.
Meu Deus. Aquele casal perdeu a oportunidade, aquela oportunidade era deles. A partir dali, pastora, Deus começou a mudar a nossa história de casamento. Depois disso, nós fizemos o Casados para Sempre. Fizemos uma vez, fomos ministrados. Fizemos a segunda vez para se tornar líder. Na segunda vez, Deus trouxe uma resposta poderosa na minha vida. Que eu estava estudando lá uma das lições, e eu me lembro do meu filho doente, muito doente. E eu me lembro de uma noite em que eu botei a mão assim na parede e comecei a orar. E falei, Senhor, eu oro pelos enfermos, eles são curados, e o meu filho não é curado. Por que que o Senhor não cura o meu filho? E você sabe o que Deus falou para mim, pastora? O quê? Eu não posso. Vocês não me deixam curá-lo. Meu Deus. Eu fico impedido de agir, porque vocês não se resolvem. Meu Deus. Quando vocês ficam sem se falar, quando vocês não se acertam, eu fico impedido de agir. Era como se eu visse Deus assim, ó. Meu Deus, pastora. Você dá a brecha, você dá a legalidade, aí você quer que Deus entre com a ação. Pastora, esse processo todo foi... Deus ordena a bênção. Sem obediência não dá, né, pastora? Não dá. Qualquer situação, qualquer motivo, qualquer coisinha tem um peso muito grande para nós. Porque nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunha, pastora. Os anjos nos observam, os demônios nos observam. Sim. Aí você está sem falar com o marido há 2 semanas, e você precisa de uma cura dentro da sua casa, e não acontece. Por que não acontece? Porque de alguma maneira nós quebramos princípios, e quando você quebra princípio, o princípio te quebra. Exatamente, pastora. Então, a partir daquele momento, pastora, todos esses processos, a nossa vida foi sendo trabalhada, foi sendo restaurada, sabe? Então, a coisa foi ficando diferente. E realmente, de lá para cá, nós já enfrentamos outros combates aí, outras situações. Mas essas foram assim, aqui foram, sabe, como alicerces mesmo para nós. Para dar uma mudada, para que a gente entendesse. Pastor, a gente já era conhecedor da palavra. Sim. Mas eu acho que isso é uma coisa muito importante, pastor, as pessoas entenderem que o fato de nós estarmos dentro da igreja não significa que nós estamos prontos, né? Exatamente. As pessoas precisam ter esse discernimento, muito pelo contrário, se a gente está aqui dentro exatamente para poder passar melhorar o por essa tempo transformação, todo, né, pastora? O tempo todo. Eu também tive muitas experiências, né, dentro da igreja, fazendo a obra, e completamente desorganizada emocionalmente, né, cheia das minhas razões, cheio das minhas opiniões, e eu não me envergonho disso hoje, pastora, porque eu acho que a chamada de Deus para nós é como você tá. Então a gente vai chegar mesmo leprosa, toda carniçada, toda perebada, cheia das suas razões de fato, porque a gente veio já de uma família que construiu na gente um caráter, uma personalidade, a gente já vem misturado com um monte de coisas, e chegar aqui sem entender e compreender que a gente tem sim muita coisa para melhorar, é a mesma coisa de você anular o sacrifício da cruz. Exatamente. Dizer, eu não preciso disso, eu já sei tudo. E outra coisa, não existe ninguém perfeito. Não existe casamento perfeito, não existe pessoas perfeitas. Nós estamos sendo construídos para ser cidadão do reino. Não é? Para viver lá na eternidade com Jesus. Mas nós não estamos prontos, nós estamos no processo. O fato é que nós estamos aqui ainda, por isso que a gente tem certeza que não está pronto, né? Não é? A hora que a gente estiver pronto, ele vai tirar a gente daqui rapidinho para não contaminar de novo, Exatamente, né? Eu penso igual a você. Eu creio nisso, pastor, eu creio muito. Eu vi que tem uma parte do teu livro também que você fala exatamente sobre esse diálogo que vocês tinham muita dificuldade, né, de comunicação, você e o esposo. Hoje, dentro do aconselhamento, você acha que isso é um dos problemas macro, assim, em relação a relacionamento? Eu acredito, pastora. Comunicação, eu acredito que nós, como igreja, nós devíamos
preparar conteúdos mais profundos sobre isso e trabalhar na vida dos casais, sabia? Porque, pastora, assim, ó, a gente já tem um inimigo que trabalha contra nós. Não sei se você já viveu isso, que você tá falando uma coisa, a pessoa tá entendendo outra. Totalmente diferente. Meu Deus amado. Jesus eterno, falo, não é possível, deve ter um cão ali no ouvido da pessoa. A gente se sente igual o pessoal lá na Torre de Babel, né? Você tá falando uma coisa, o pessoal tá entendendo. E isso acontece muito em casamento. Às vezes a mulher olha, mas pastora, eu não aguento mais aqui, o meu marido. Eu falo uma coisa, ele entende outra. Pastora, eu falei isso, ele entendeu outra coisa. Eu falei, minha filha, repreende esse cão que tá ali no ombro dele, falando no ouvido dele. Tô brincando, né? Mas repreende mesmo. Mas assim, pastora, porque muitas vezes a gente escuta, mas não ouve, né? E às vezes a gente só quer ouvir, só quer escutar aquilo que é interessante pra gente. A gente nem ouve o resto da história. Sim. Não é? Então, assim, eu acho que comunicação é fundamental, né? Saber se comunicar bem, saber quando falar, como falar. Isso que eu ia falar, pastora, como é que você resolve quando você percebe que o relacionamento está truncado a comunicação? Qual é o conselho? O que você faz? Além de orar muito. Além de orar muito, pastora, de expulsar os demônios, da má interpretação. Eu tento observar se é o momento certo de falar. Porque às vezes a pessoa não está num bom momento, né? E aí você vai trazer uma situação que não vai resolver. E eu penso também que, assim, cada caso é um caso, né? Porque cada mulher conhece seu marido. E cada marido conhece sua mulher, pelo menos deveria conhecer. Isso que eu ia falar, né? Nem todos, né? Nem todos. Via de regra deveria ser. Mas assim, quando eu preciso comunicar alguma coisa que é importante, eu sou mais clara, né? Eu falo, olha, eu preciso falar com você. Você pode me dar uma atenção? Ou então, quando você estiver livre, você me fala que a gente precisa conversar um assunto. Aí ele para tudo e me dá atenção. Porque às vezes eu tô falando, ele tá envolvido com alguma coisa. Então, às vezes, nem presta atenção, né? Porque eu tô falando. Mas agora eu uso essa estratégia. Eu preciso falar com você. Eu tenho um assunto para tratar com você. Eu faço a mesma coisa, você acredita, pastora? Às vezes eu vejo meu marido lá fazendo alguma coisa, eu falo para ele, a hora que você parar aí, você me dá um minuto da sua atenção? Não, pode falar. Eu falo, não, a hora que você terminar, você me fala que a gente conversa. Eu prefiro essa estratégia porque o meu marido, ele é muito focado. Quando ele tá fazendo uma coisa, a cabeça dele tá naquilo. E às vezes eu tô falando, ele nem tá prestando atenção no que eu tô falando. É homem, né, pastor? Então depois eu pergunto, mas você viu aquilo lá? O quê? Não, nem ouvi, você me falou mesmo? Então, para evitar, quando é um assunto mais sério, uma coisa que eu preciso, ele é o meu filtro, né, pastora? Ele é o meu filtro. A opinião dele para mim é muito importante. Então, eu quero mesmo ouvir o que ele tem para dizer. Então, olha, eu quero fazer determinada coisa, eu tô pensando em fazer isso. O que você acha? Aí eu quero ouvir o que ele vai falar, eu levo em conta o que ele fala, sabe? Às vezes as mulheres não levam em conta, porque elas perderam a beleza que elas viam no marido delas. Admiração, né? Respeito. Não é? Então eu penso, pastora, que cultivar essas coisas dentro do casamento é fundamental. Saber a opinião do outro, respeitar essa opinião, dar valor, né? Respeitar a pessoa de modo geral, como pessoa, como os pensamentos dele, a opinião dele, o que ele quer fazer, o que ele não quer fazer. Porque a gente vive juntos e a gente quer viver por resto da vida. Porque tem mulher que invalida o homem, né? Exatamente. Pastora? Assim como tem homem também que não valida a sua mulher, né? Também não verbaliza a importância dela na relação, não verbaliza o quanto ele também a admira. Isso vai migrando, né? Falo que parece cupim. Sabe quando o Joel fala dos migradores, os gafanhotos? Eu penso muito naquele texto dentro do casamento. São situações que roubam o que o outro tem aos olhos da pessoa, sabe? E pequenas, né, pastor? Pequenas. Eles veem como... São 4 tipos, né, de devastação que tem ali. E aquilo vem dentro do casamento, sabe? Os migradores, cortadores. Repete? Os cortadores. Os cortadores. Então, é como uma praga, pastora.
E isso vai roubando essa beleza que a gente vê no outro. Que quando namora, nossa, tudo que ele fala, tudo que ela fala é tão uma importante. admiração, né? Não é? Tem até um pastor que ele fala que é a nossa fase de bestificação, né? Que toda a gente não vê defeito em nada. Eu tenho uma noiva em casa. E a noiva lá de casa, nossa, quando o noivo dela fala, quando ele, a vontade dele, ele tá chegando, mãe, ele tá cansado, vou fazer um lanchinho para ele. Sabe, eu vejo essa admiração que ela tem e que eu também tenho, que tinha com muito mais excelência lá no começo, né, com aquela coisa do namoro. Mas, gente, isso precisa continuar. Por que a gente não admira mais essa pessoa? Pastor é a pessoa que a gente tinha que admirar mais que todas, não é? Às vezes a gente admira o nosso pastor, às vezes a gente admira a nossa amiga, o nosso pai, a nossa mãe, e muitas vezes não admira o marido, não admira a esposa. Quem que tem que ser a pessoa mais admirada da sua vida? Tem que ser seu marido. Se alguma coisa se perdeu nesse caminho, precisa ser encontrada. Precisa ser encontrada. É a dracma da, né? Perdida lá, precisa ser encontrada. Porque se nós pensássemos assim e focássemos no nosso casamento assim, pastora, nós seríamos mais felizes. Nós seríamos mais felizes. Mas nós deixamos os migradores, os cortadores, os roubadores arrancar tudo de nós. A gente vai permitindo, né? Você até citou a dracma, pastora. Eu acho uma passagem assim muito incrível. Porque ela não espera perder 2, 3, 4. Ela perdeu uma, ela fala, para tudo. Acende a luz, pega a vassoura, vamos caçar. Eu só paro a hora que eu encontrar, né? E às vezes a gente percebe que está perdendo algumas coisas. A gente está perdendo muitas vezes a admiração, está perdendo o respeito, está perdendo muitas vezes o desejo de estar perto, de conversar, porque às vezes a gente vai perdendo essas coisas. E vai falando, é assim mesmo, né? O casamento é isso mesmo, é porque já tem muito tempo de casado. E não, né? A gente vai permitindo essas percas. Exatamente. A gente é que não para trazê-las de volta, né? Para resgatar o que se perdeu. Porque, pastora, se o casamento tem vários territórios a serem conquistados, esse território que está sendo roubado pelos migradores, os cortadores, os gafanhotos, ele precisa ser reconquistado. Nós precisamos nos apossar disso. Isso é direito nosso. Para vir uma plenitude na vida do casal e na vida familiar, você precisa dominar esses territórios. Tem que se esforçar, né? Tem que se esforçar. Não é onde foi que a gente se perdeu. Nos perdemos lá naquela situação lá atrás que a gente não tratou, que a gente não resolveu, que eu fiquei ferida, que você me magoou. Muitas vezes, gente, nem tem nada a ver com traição, pastora. Muitas vezes nem teve, nem vai ter. Mas às vezes, uma tomada de decisão sem consultar o outro, uma vida de independência. Eu trabalho, eu tenho meu dinheiro, então eu mudo de emprego, eu faço curso, eu estudo, eu vou, eu faço, aconteço. E o outro tá só andando do lado. Atrás se quiser, né? Tá andando do lado quando consegue andar do lado, né? Senão tá lá atrás como você tá falando. Então, são territórios que a gente vai perdendo. Mas para a gente viver uma vida de abundância, você precisa dominar todos esses territórios. Você precisa ter o governo desses territórios. E isso é muito interessante, pastora, porque o que foi que Deus falou para Adão lá no Éden? Você deve... Que era para ele governar sobre tudo, né? Exatamente. E a gente realmente vai perdendo esse governo. E pior, a gente não faz a nossa parte e responsabiliza o outro também, né? O outro isso aí quem colhe? Os filhos. Os filhos. Os filhos colhem. Porque você sabe que as batalhas que nós não vencemos, nossos filhos vão precisar vencer? Porque é a lei da herança. Todos nós carregamos algumas heranças, coisas boas dos nossos pais, dos nossos antepassados, e coisas ruins também. Então, as guerras que a gente não consegue conquistar aqui, eles vão ter que guerrear isso aí. Então, pastora, é uma necessidade de um posicionamento, um alinhamento para realmente conquistar esses territórios.
Nós casamos para fazer o outro feliz. Mas muitas vezes estamos casados há 20, 30 anos e ninguém mais é feliz nesse relacionamento. Mas nós deixamos de trabalhar, nós deixamos de investir, deixamos de conquistar território, não vimos mais o território que o inimigo está governando. Porque lá nas conquistas de Josué, algumas tribos começaram a conviver com aquelas pessoas que habitavam ali. E isso trouxe tanto prejuízo para eles. Vai se conformando, né? Vai se conformando, vai ficando tudo normal. E o que acontece? Daqui a pouco, eles estavam praticando exatamente o que Deus não queria que eles praticassem. Eles estavam vivendo como aquelas pessoas. Então, é exatamente a mesma coisa no casamento. Você não conquista, você não domina, aquilo que está lá vai dominar vocês. Vai. Então, se é a frieza, a indiferença, um relacionamento sem alegria, é isso que vai dominar o casamento. Porque a gente não está trabalhando para conquistar. A gente se conformou. É assim mesmo. É assim mesmo. Não é assim mesmo, gente. Minha família também vive assim. A minha mãe viveu minha assim. Minha mãe viveu né? assim. A minha irmã viveu assim. A gente realmente tem essa linguagem, né? E vai só seguindo, sem nenhuma alteração, né, pastora? Exato. Até porque isso demanda muita energia, né? Sim. A mesma energia que eu gasto para sorrir, eu também gasto para chorar. É verdade. Então, eu só preciso escolher aonde eu quero investir a minha energia. Né? Tem pessoas que vão passar o resto da vida magoadas, entristecidas, ressentidas e não vão ressignificar o sofrimento. Mas não entende que essa energia que é depositada para essa vida migrada, né, uma vida ruim, você também pode dedicar ela, né, para mudar. Você sabe que uma coisa que eu tenho pensado agora mais recentemente com o lançamento do livro, com a edição, tudo, é o quanto Jesus quer investir nos casamentos. Porque Jesus não me daria um livro se esse negócio não fosse importante para ele. E eu trabalhei muitos anos com casais. E de verdade, fiquei frustrada. Que não queria mexer mais com isso. Não, livro sobre casamento, não, eu vou ter que lidar com isso não de novo. Não. É a minha dracma perdida. É a minha dracma perdida. E sabe por quê? Porque esse investimento não é meu, é de Jesus, é dele. Graças Ele a Deus. quer trabalhar com os casais. Ele quer curar os relacionamentos. Ele quer abençoar os casamentos. Eu fico feliz por isso. Graças a Deus. Porque Deus está interessado nos nossos casamentos. Porque o casamento é a fundação da família. Aí uma pessoa, semana passada, encontrei uma pessoa, ela falou para mim assim, mas o índice de divórcio, os jovens hoje não estão casando mais, eles estão morando junto. Eu falei, não, eles estão casando sim, e eles vão casar, vai muita gente que vai casar ainda. Em nome de Porque Jesus. Deus me deu um livro para os casados, então muita gente vai casar. Eu creio. Porque eu creio nisso, pastora. Eu creio que Deus está interessado nos nossos casamentos. Eu não tenho dúvida disso, pastora. Se a gente analisar de Gênesis a Apocalipse, a preocupação dele com a instituição família sempre foi presente. Né? Sempre foi presente. Eu acho que dá para dizer que depois de amarmos a ele, é uma das prioridades máximas. Sim. Né? Inclusive, o culto começa onde? Dentro de casa. Dentro de casa. A igreja começa onde? Dentro de casa. Né? Até Naamã é uma grande representação disso. Era guerreiro do lado de fora, mas dentro de casa estava leproso. Né? Mostrando que muitas vezes é assim que a gente vai caminhando. A gente até tem sucesso do lado de fora, até consegue conquistar, né, novos campos do lado de fora, mas dentro de casa... Uma derrota. Está tudo destruído. Exatamente. Isso é muito triste. Muito. Pastora, eu nunca aceitei isso. Eu também não. Eu sempre pensei nesse texto de Naamã, como você está falando. Eu também nunca aceitei. E eu orava e oro, falo, Senhor, não quero as batalhas vencidas lá fora e aqui dentro uma vergonha, uma derrota. Não é isso. Eu não quero isso, Senhor. Não é esse o padrão. E sabe, pastora, a gente não é perfeito. Nós estamos caminhando num processo de santificação e purificação. Mas, Senhor, tem que ser aqui dentro.
tem que ser vencedor aqui dentro e lá fora. Então, antes de qualquer coisa, eu sempre falo para o Espírito Santo: Senhor, guarda a minha casa. Porque a sua casa é o seu lugar de refrigério. É o seu lugar de renovação. Não é o seu lugar de alimento, de descanso. Né, pastora? Então, eu sempre, antes de qualquer guerra, antes de qualquer batalha, antes de qualquer ministério, qualquer coisa, é a minha casa. Senhor, guarda a minha casa. Protege a minha casa. Se tem que resolver, eu vou resolver primeiro aqui dentro, para depois ir. Porque a Bíblia mesmo diz, não adianta nada você ganhar os de fora e perder os da sua casa. Então, é uma dependência de Jesus. Semana passada eu coloquei uma caixinha de pergunta lá nos stories, ninguém respondeu. Aí minha filha falou: mãe, mas também é uma pergunta muito difícil. Falei, realmente, só que foi interessante. Se a sua vida, se o seu casamento estivesse no livro de Josué, que parte da história ele seria? Você sabe, na hora que eu li a pergunta, na hora que eu pensei naquilo, me veio Josué 1:8. Seja forte e corajoso, não temas que eu estou contigo. E eu pensei, meu Deus, mas quase 30 anos de casado, eu vou pensar em Josué 1:8, Senhor. Eu podia estar lá na frente conquistando. Aí, o Espírito Santo falou assim: mas é esse lugar que vocês têm que estar. Num lugar de dependência. Confiando que Jesus está com vocês. Para vencer todas as batalhas, todas as guerras do casamento, todos os territórios que vocês vão conquistar. Pastora, tem uma parte do seu livro que eu li, que foi até uma palavra que Deus me deu há 1 ano e meio atrás, mais ou menos. Que é aquela passagem quando Deus fala para Josué que as pessoas que estavam ali, né, que iam entrar em Canaã, não tinham aliança com ele e que precisavam circuncidar. E aí depois da circuncisão eles ficaram ali até sararem, para depois seguirem para adentrar a terra. E aí Deus falava comigo nessa passagem sobre perdão, sobre mágoa. Quando muitas vezes nós já estamos à frente de Canaã, estamos prontos para tomar posse, mas nós não estamos curados. E Deus não permite a gente entrar sem aliança e nem machucados. Porque não faz sentido ter Canaã enquanto eu não estiver bem, enquanto realmente eu não desfrutar dela. Quantas pessoas entram, né, adentram da sua Canaã, conquistam suas vitórias, ganham suas batalhas, mas estão tão machucadas e amarguradas que não desfrutam dela. Né? Quantas pessoas no casamento que hoje elas teriam tudo para viver de mais extraordinário, mas por conta das mágoas, das feridas, porque em algum momento essa aliança ela rompeu, né, e eles não souberam lidar, eles não conseguem desfrutar da Canaã. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa aliança e sobre qual o seu conselho, o que você fala para alguém que está nessa fase, pastora, está perto, né, de viver grandes coisas, mas não consegue ressignificar o que perdeu, o que machucou, o que deu errado, e não consegue desfrutar desse momento, né, que é a vitória. Eu penso que muitas vezes, você vai precisar olhar para a promessa, olhar bem para ela e entender o valor dela. Eu gosto muito daquela frase, daquela música: eu não tenho tempo para perder com ressentimento quando lembro, quando penso que ele me ama. Muitas vezes nós vamos precisar olhar para Jesus e entender o quanto nós amamos ele, e por causa dele eu vou ressignificar. Eu vou perdoar. Eu vou sair desse lugar de dor e vou experimentar o que ele tem para mim. O que eu tenho para fazer, Jesus? Eu entendo. Qual é a minha parte? Qual é a minha parte? O que eu preciso fazer? Porque o primeiro passo é sempre o nosso. Ele vai fazer o resto. Quando Deus abre o mar para Moisés passar com o povo,
Ele falou que você está parado aí, Moisés. Diga ao Vamos. povo que marche. Então precisa ter um posicionamento meu, sabe? Muitas vezes você vai olhar para a promessa e vai falar assim, vale a pena passar, deixar tudo isso para trás e entrar no que Deus tem para mim. Porque o que Deus tem para mim é muito melhor. Então eu vejo assim, esse tempo que eles ficaram parados ali, pensa bem, eles foram circuncidados, não é uma coisa simples. Não era. E dói. E Doeu. adultos, né? Adultos. Fazer isso em criança é uma coisa. Em adultos, Doeu. Eles precisaram se recuperar. Mas Deus estava ali com eles. E a mesma coisa somos nós. Também se permitir esse tempo de cura, né, pastora? é verdade, pastor. De repente procurar alguém. Porque você, Exato. como psicóloga, você sabe disso melhor do que eu. A fala é fundamental em alguns Exatamente. momentos. E permitir ser curado. Dói assim como a circuncisão, né? Exatamente. Mas é necessário, né, pastora? É necessário, porque você está abrindo mão de uma promessa que é muito maior do que a sua dor. Deus não poderia ter feito eles entrarem, ter feito a circuncisão depois que já estava lá? Poderia. Poderia. Mas Deus não rompe processos, né, pastor? Exatamente. Ele não burla processos. Agora você vê, né? Uma pessoa que pode estar parada num relacionamento, num casamento, Deus tem uma promessa. Pastora, Deus tem uma promessa para mim. Eu creio. Mas quantas vezes eu precisei passar por esse processo? De parar, se permitir ser tratada por Deus, curada. Se curar primeiro. Muitas vezes precisei parar, tratar com meu marido, a gente ser curado, restaurado, para poder adentrar a promessa. Teve momentos que eu precisei pensar nisso, e eu falei, Senhor, aquilo que tem lá na frente, que eu nem sei o que é ainda, eu tenho certeza que é muito bom. Detalhe, né? Eles estavam perto, mas nem sabiam o que Não era. sabia, ainda, tinha uma Jericó lá, Só uma tinha ouvido muralha. falar. Não é? Tinha uma É muralha. incrível. Assim é a gente a caminhada com Deus, né? Você Ninguém sabe de nem nada. sabe direito o tamanho da promessa que Deus tem para você. E aí, é necessário, pela fé, você entender que essa promessa é muito maior do que a dor que você está sentindo. E você abrir mão da dor e ir para cima daquilo que Deus tem para você. Que nem doida. Às vezes eu falo com as minhas amigas, eu falo, gente, é que nem doida. Você deixa tudo para lá, perdoa, vai lá, perdoa tudo e segue em frente, E porque vamos. Deus tem a maior. E pastora, eu louvo a Jesus que me deu esse entendimento. Eu também, pastor. Porque É raro hoje, viu? a partir de então, amiga, toda vez que a coisa tá muito difícil, eu me sinto desafiada e eu penso, nossa, deve ter algo muito legal lá na Muito bom, frente. muito bom. Deve Todas ter as algo vezes que o muito adversário tenta desencorajar a gente, é exatamente o Exatamente. efeito contrário, né? É. Eu penso, ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. Se ele tá jogando esse monte de pedra, é porque Deus deve ter algo muito. Então coisa tá linda. certo, Senhor. Eu vou fazer do jeito que a sua palavra diz. A palavra diz que é para perdoar. Senhor, eu quero perdoar agora. Ah, o Senhor diz que é para mim ir lá, abrir meu coração, falar o que aconteceu, rasgar lá tudo. Eu vou. Pensa que é porque eu tô com vontade? É Ou porque você é boazinha, porque né? eu sou De jeito boazinha? nenhum. Mas eu sei que o que Deus tem lá na frente é muito melhor. Ah, eu não sei, olha, vocês podem até me julgar e falar, a pastora é muito fria, muito... Não tô sendo fria. É que eu sei que o que Deus tem é muito maior. Pra que eu vou ficar gastando tempo com isso aqui? Vou resolver logo. Quem Sabe? experimentou ele, né, pastora, sabe que são só algumas fases, que daqui a pouco vai passar, né? E que a hora que passar, aí sim vai se revelar aquilo que é concreto. Exatamente. E olha, tem gente que pode pensar assim, mas por que Deus permitiu que eu passasse por isso? Gente, muitas vezes Deus não tem nada a ver com esse negócio. Foi uma ação humana, foram decisões das pessoas. Deus nunca quis isso. Você acha que Deus quer que haja um adultério no casamento? Claro que não. Foram as pessoas que decidiram, as pessoas têm livre-arbítrio. Então olhe para Jesus, porque Jesus é bom.
Ele é, o tempo todo. O tempo todo. Então olhe para a promessa, entre o altar e a promessa. Uma longa jornada. É uma longa jornada. E o que nós vamos viver nessa jornada? Agora, se você lembrar que tem uma promessa que está para se cumprir, e você decidir deixar para trás o que impede, você vai chegar muito mais rápido nessa promessa. Pastor, o que você acha que difere os casamentos de antigamente para os de agora? O que difere, né? A mentalidade, as promessas. E antigamente, né, você vê que os casamentos eram arranjados, não eram os casais que escolhiam seus parceiros, eram os pais que escolhiam. E por que dava certo? Porque casava sem amor, né? Casava pastora? sem amor. E hoje amando não dura os relacionamentos. Não dura, né? então? E antigamente durava, né? Meus pais vão fazer 57 anos de casados. Eu fiz as bodas de ouro dos meus pais. Por que durou? Coisa linda. Porque, pastora, a aliança, ela é mais importante do que o casamento. É que hoje nós não entendemos o conceito de aliança. O que é ter uma aliança com alguém? O que é ter uma aliança com Deus? O que é ter uma aliança com seu cônjuge? O conceito de aliança não é igual a um contrato. Eu faço um contrato com você, você é obrigada a cumprir a sua parte até que eu cumpra a minha. É. Aliança não. Se alguém descumprir, acabou, né? Acabou. Rompeu o contrato. Rompeu o contrato. Vamos fazer um contrato com outra pessoa que vai cumprir o que está falando. Agora, aliança não. Uma aliança, ela é inquebrável. Uma aliança não tem prazo de validade. Ainda que alguém quebre. Ainda que alguém quebre. Você tá lá. Você tá lá. Se o outro não cumpre, você cumpre. E esse conceito de aliança era mais compreendido naquela época do que hoje. Hoje as pessoas não dão valor para aliança. Você pode ver as amizades. Sim. Aliança de pastor com membro. O membro te ama, daqui a pouco ele te odeia. Não é? Ele não lembra que ele fez uma aliança com você, que você ora por ele. Que naquele grande dia papai vai falar assim, vem cá pastor, me mostra as tuas ovelhas, chama elas. Quem que vai prestar conta? Não é da vida dela. É o pastor. Então, esse conceito de aliança está tão esquecido, tão deturpado, em nome do amor. Mas eu amo, então eu vou... Gente... Tá tão fora de moda, né? Tá tão fora de moda. Mas a gente precisa entender o conceito de aliança. E esse amor que as pessoas dizem que sente, ele tem que estar debaixo desse conceito de aliança. Para que venha realmente dar certo e venha funcionar. Porque, pastora, não adianta falar que ama e não tem uma aliança com a pessoa e não sabe honrar a aliança. Aliás, o evangelista João, ele fala que o nosso amor é medido pela obediência, né? As pessoas falam, eu te amo, eu te amo, eu te amo, mas não faz nada do que deveria fazer, né? E isso em todos os âmbitos. Você vê que é dentro da igreja, é fora, é em relação a amizades, até dentro de trabalho. A gente vê que realmente assim, é muito falado, mas pouco expressado. Exatamente. Você vê que a nossa aliança com Jesus, e a Bíblia diz, né, no Novo Testamento, Paulo fala disso, que o casamento, ele deve refletir o tipo de relacionamento que Jesus tem com sua igreja. Olha que responsabilidade. E nós devíamos aprender sobre aliança primeiramente com Deus. Porque se eu sou fiel a Deus, eu vou ser fiel a qualquer outra pessoa. Quando eu entendi isso lá, antes de começar a namorar, eu orava, eu falava, Deus, eu quero um marido que seja um homem que ame ao Senhor acima de todas as coisas. Porque se ele amar ao Senhor, ele vai me amar. Vai. E eu falo isso para os noivos, né? Para as meninas, para as moças que me procuram. Pastor, eu quero ter um marido, eu tenho orado. Amiga, ora para que ele ame a Deus acima de todas as coisas. Porque quem sabe honrar uma aliança com Deus, vai saber honrar uma aliança com qualquer outra pessoa. Vai, isso é verdade. E aí, gente, é claro que assim, todo o assunto central aqui é sobre estratégias e conselhos de como você continuar um casamento saudável,
mas aqui não nega em momento nenhum a importância de trazer o tempo todo isso em oração, os dois estarem juntos, orando em concordância. Tanto é que ao término de cada capítulo aqui tem uma oração e perguntas pontuais do capítulo, né, pastor? Sim. Que é para fazer refletir mesmo. Isso, eu fiz questão de ter ali uma oração focada no que a gente está falando, né, no livro, porque eu entendo que a oração é muito importante, a oração é fundamental, né? E às vezes a pessoa não sabe como orar, né, pastora? Exatamente. Aqui foi uma instrução muito interessante. Eu fiz todas as orações aqui, né, na leitura. Linda. E eu achei que é exatamente isso. Quantas pessoas a gente fala, mas eu não sei por onde começar, eu não sei como orar. Aqui já é um ponto de partida para você. Você não sabe o que você vai fazer, você está perdido. Então, segue esse manual aqui, que realmente você vai se dar bem, vai dar incrível. As perguntas realmente são perguntas para serem feitas um para o outro. Né? Não é para você ouvir, ler e ficar para você mesmo. Não, é para perguntar para o cônjuge, é para dialogar, é para já começar essa quebra de diálogo truncado aqui. Sim. Desde o primeiro capítulo, né, pastora? Tem um casal que leu o livro recentemente. Eles foram um dos primeiros a receber, porque eles moram no interior, e eles pediram e eu mandei, né, pelo correio. E eu achei muito engraçado, eles têm 2 anos e meio de casamento, e aí ela me mandou vários áudios me contando, né, como foi a leitura e tal. E ela falou, meu Deus, pastora, eu nunca tinha conversado com meu esposo sobre algumas dessas perguntas que tem aqui. E ele chegou do trabalho, eu fui para a sala e falei para ele, olha, a pastora, nesse capítulo aqui fala disso, vamos orar por isso, que a gente nunca tinha orado por isso. Exatamente, a ideia é essa, é trazer dentro dos assuntos dos capítulos as orações que talvez os casais nunca fizeram, né? Nunca pensaram nisso. E essa pergunta de trocar, como foi a sua experiência, né? Lá na lua de mel, o que você achou? Você tinha essa ideia? Não é? É trazer isso para eles, até para reviver, né, pastora? Os que já têm mais um tempo de casado, tudo, para reviver esse momento, né, para alinhar alguma coisa que talvez não tenha sido alinhada. Então a ideia era essa mesmo, né? E que bom que você fez todas as orações. Lindo, lindo. Jesus, ele diz que a relação mais próxima dele conosco é o casamento. É a gente com o cônjuge. Não tem nenhuma relação que a gente tenha mais intimidade, que a gente realmente esteja mais exposta do que o casamento, né? E é isso diante de Deus. Nós estamos expostos diante de Deus. Não tem nada que a gente consiga manter em oculto diante dos olhos dele. E assim é o casamento também, né, pastor? Ainda que por um tempo a gente ache que algumas coisas ali que está no coração, a gente vai deixar para lá, aquilo vai passar. Não. Aqui a gente é convidado a trazer à tona todas essas questões, mas não trazer à tona com a perspectiva de saber quem está certo, quem está errado, mas com o olhar de a gente tem isso aqui, a gente precisa resolver. Sabe, assim, eu acho tão engraçado, né, porque eu vi isso acontecendo comigo, assim, no começo do casamento, nas minhas orações, eu orava pelo meu esposo, mas era assim, era tão engraçado que parece que eu era a filha de Deus e ele não, entendeu? Boa. Até que um dia Jesus falou assim para mim, então, não fale assim do meu filho. Aí eu pensei, falei, nossa, Jesus, é verdade. Você também está falando de um filho meu, né? Ele também é teu filho. Então, assim, é realmente trazer tudo à luz diante do Senhor em oração, mas respeitando quem é o outro, né? Sabendo que ele também é filho. E às vezes, é como você falou quase agora, você falou assim, tem gente que pensa que tem coisas que você não precisa orar, que Deus já sabe. Por que eu vou incomodar Deus com esse assunto? Tão pequeno. Tão pequeno, não, nós precisamos orar por tudo. Não há nenhum assunto dentro do seu casamento que você não possa falar com Jesus sobre isso. E que não seja importante para ele, né, pastora? Vocês são casados e é o cordão de 3 dobras. Jesus entrou com vocês nessa aliança. Ele faz parte dessa aliança. Então, eu acredito que é importante você falar de tudo com Jesus acerca do seu casamento e vocês dois também terem esse tempo com Deus, falando com Jesus acerca do casamento, da família, falando um do outro, né? Então, assim, eu entendo que a oração ela é fundamental para os casais. Muitas áreas que a gente não conseguiria resolver por nós mesmos, na oração,
as coisas começam a encaminhar e elas são resolvidas. Verdade, pastora. As guerras que eu não venci, falando, ou colocando a mão, ou indo lá fazer alguma coisa, eu venci no joelho. Exatamente. A gente teve uma situação recentemente com o meu filho, por causa de um trabalho dele. Era uma situação muito difícil e séria, muito séria. E a gente começou, e eu orava. Eu me sentia agoniada por causa daquela situação e clamava diante de Deus por um livramento. E aí eu falava com meu marido, né, falava assim, nossa, Luiz, vamos orar pelo Mateus, vamos orar. Eu tô orando, eu falei, então, vamos orar junto agora. E a gente orava junto ali, cada um, assim, na cama, né, um do lado de lá, um do lado de cá, dava a mão e orava e tal. E aí Deus, assim, o Espírito Santo foi tão bom com a gente, pastora. Ele é sempre bom, né, mas tem umas coisas, assim, umas tiradas que é maravilhosa. Numas reuniões de família, a gente tudo junto lá em casa, teve uma tarde que nós, depois do almoço, tiramos tudo da mesa e tal. Ficamos ali, meio que sem ter o que falar, sabe? Assim, né, o genro, a nora, meu filho e tal. Aí, na hora me veio assim, fala para eles abrirem, que vocês vão orar. Aí eu falei, então, gente, já que a gente tá aqui, né, a gente não tem nada para fazer, não vamos assistir filme, não vamos fazer nada, vamos fazer uma coisa, vamos orar junto? Fala aí, o que vocês estão precisando? Qual é a necessidade de cada um? Aí, eles foram falando. Meu filho falou, minha nora, meu genro, minha filha, meu marido, eu. Então, vamos orar por tudo isso? Vamos. Aí a gente anotou cada um desses pedidos, pastora. E nós oramos ali. Eu falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, cada um ora pelo outro que está do seu lado aí, ó. De lá para cá, tal, libera uma palavra, se Deus mostrar alguma coisa, depois compartilha, tal. E nós fizemos isso, colocamos todos aqueles pedidos em oração, oramos como família ali. Nós fizemos isso umas 3 vezes, pastora, que Deus assim permitiu, sabe? Porque é difícil conseguir reunir todo mundo, né? Sim. Aí, pastora, recentemente, uma das vezes a gente anotou, uma das vezes a gente gravou, recentemente eu achei esse áudio e eu estava ouvindo, sabe? Meu Deus, aquilo me trouxe tanta alegria. Pastora, todos os pedidos que nós oramos juntos ali, todos eles já foram respondidos. Meu Deus. Minha filha ainda estava na faculdade, precisava de um estágio, ainda não tinha, naquela época não tinha. Deus abriu a porta do estágio, terminou o estágio, Deus abriu a porta do emprego. Meu filho saiu daquela empresa, está vivendo uma situação totalmente diferente. Pastora, nós não entendemos o poder da oração. É verdade. A Bíblia diz que nós ligarmos na terra é ligado no céu. Você já tem sua família. Faz a ligação com eles. Pega lá sua criança, até as crianças. Porque Salmo 8, verso 2, né, diz que Deus, ele surpreende o inimigo com a oração, com as crianças. Então, pensa bem, liga na sua casa, gente. Você vai procurar um estranho para ligar, vai procurar, às vezes a amiga tá sem tempo, tá com a agenda lotada. Ele nos deu autoridade, né, pastora? Gente, faz isso em família, começa a orar, sabe? Deixa também a família, porque assim, né, eu sou pastora, a gente tem uma pegada diferente, né? Mas deixa eles fazerem do jeitinho deles, na simplicidade deles, na inocência deles, né? Eu lembro dos meus filhos pequenos e a gente orando juntos e eles orando, eles faziam cada oração tão engraçada, tão diferente. Então assim, deixa eles fluírem, né? Você vai despertar a fé, você vai motivar, você vai alegrar o coração deles. E a gente teve essas experiências aí, e hoje, pastora, tudo aquilo que a gente colocou junto em oração, nós já tivemos respostas. Graças a Deus. Sabe, assim, então aquilo que você não conseguiu resolver, vocês dois como casal, não estão conseguindo ter resultado, vai lá para os pés de Jesus, né? Orem juntos, liguem na terra. Use a autoridade que Deus deu. Amém. Você vê que é o poder da família, Salmo 127, né? Lá ele fala que aqueles que enchem deles, os filhos, a sua aljava, não será envergonhado no dia que o inimigo vier à tua porta. Quer dizer, o dia que tiver a afronta, a luta, a batalha, você tem uma família para guerrear com você.
Você não está sozinho. Não está sozinho. Então, a família, ela é um presente para nós. Nós nos unimos, nós nos protegemos, nós nos cobrimos. A gente se estranha de vez em quando também, e é normal, não é? A gente não tem... Senão não seria família, né, pastora? Não é? Então, assim, eu vejo que a oração, ela é algo maravilhoso, assim, que o Senhor nos deu, e acredito que a gente pode fazer isso em família também. Eu creio, pastora. A gente está caminhando para o final, gente, e para mim foi incrível esse bate-papo, pastora, foi enriquecedor. Eu realmente estou muito feliz de ter sido presenteada, né, com esse livro, gente, que você não pode deixar de adquirir. Realmente é muito para além. Eu também sou uma pessoa que já participei de muitos eventos de casais, prego para casais, aconselho casais, mas aqui tem receitas e coisas das quais eu tenho certeza que você Glória a Deus. pode até saber de algumas, mas não vai saber de todas se você não ler. E às vezes a gente até sabe, mas não põe em prática. É verdade. E aqui está não só o conhecimento, mas a ação do que eu faço com o conhecimento que eu recebi, né? Então a gente vai, como a pastora disse aqui, recebe a informação, mas vamos orar e colocar diante de Deus, né? Partilhar essas perguntas junto ao cônjuge. Amém. E para a gente terminar, eu queria que a pastora desse um conselho para quem está passando por momentos agora difíceis conjugais, pastora. Se você pudesse dar um conselho para essas pessoas, qual seria esse conselho? Primeiro, que você não se sinta sozinho ou sozinha. Você não é o primeiro a passar por problemas, por dificuldades, todos nós passamos, você não está sozinho nesse negócio. E segundo, que você confie que Deus está com você e que há uma esperança para uma resolução. Eu creio. Né? Aquilo que você não conseguiu fazer na sua força, no seu conhecimento, na sua inteligência, você vá para os pés de Jesus e coloque diante dele, porque ele tem uma resposta. Eu me lembro de um casal que a gente estava orando, nós fizemos um jejum por eles, lá na minha igreja, um casal lá da nossa igreja, que eles já moravam juntos há alguns anos, eles vão saber quando eles estiverem ouvindo isso aqui. E ela queria muito casar, resolver essa situação. E aí, nesse jejum de 7 semanas, pastora, aconteceu de tudo, ao ponto deles se separarem. Ele saiu de casa e eles ficaram uns meses separados. E depois, esse rapaz teve um encontro maravilhoso com Jesus. E ele voltou para casa, eles se casaram, Graças e eles vivem super bem. Então, às vezes, no meio da tempestade, Deus até permite uma tempestade, porque Ele quer colocar as coisas no lugar. Então, tenha esperança, né? Confie no Senhor e lembre que você não está sozinho, não está sozinha. Louvado seja Deus. Gente, entre o altar e a promessa é mais que uma literatura, é uma chamada para a gente viver realmente um casamento no centro da vontade de Deus. Amém. Né, pastora? Então, depois, pastora, você quer falar teu Instagram aqui? Sim. Depois a gente coloca, segue ela lá, gente. Lá ela vai trazendo conteúdos, né, sobre família, sobre casal, mais para você saber também mais. E está também no dia, né, dessa festa incrível que vai ser o lançamento desse livro. Eu vou estar lá em nome de Jesus. Amém. Já está na minha agenda, eu quero muito estar lá, porque eu conheço a pastora Rita, né? E Jesus diz que a árvore a gente conhece pelos frutos, né, Glória pastora? a Deus. Não dá para uma laranjeira dar figo, né? Nem uma figueira dar manga. Né? Então, hashtag fica a dica aí para você. Vai lá, segue ela, que ela é maravilhosa. Depois a gente vai pôr os links, inclusive do livro que ela disse que se inspirou também em Josué, para você buscar informações. Dedique tempo e energia para sua família, para o seu casamento. Né? A gente dedica tempo, energia, dinheiro para tanta coisa, né? Para a carreira, para os estudos, né? E, enfim, e o casamento é o nosso bem mais precioso, a família é o nosso bem mais precioso, ao que Deus nos confiou. E no grande dia, Ele vai pedir conta dessa família. É verdade. Então você não pode levar isso de forma negligente. Amém? Pastora, muito obrigada. Amém. Por você estar aqui conosco. Hoje foi incrível.
né? Para mim foi um presente, porque no dia do meu aniversário estar com você, para mim foi honra demais. Minha. Eu quero agradecer muito por ter me dado esse livro, agradecer muito por tudo que você colocou aqui. Eu não tenho dúvida que as pessoas vão serem tocadas, né? E vão ter sede de continuar lendo, como eu, que enquanto não vê o final, não para, porque a gente realmente fica cheio de expectativa, de e agora, qual é o próximo passo? Eu orei, eu fiz as perguntas, e agora, qual é o próximo passo? É assim que você vai ficar. Pastora, obrigada mais uma vez, que Deus abençoe, e até a grande festa, se Deus quiser. Amém, amém. Só quero lembrar o pessoal que amanhã eu vou estar fazendo uma live, né? As minhas lives vão estar acontecendo de sexta-feira de manhã, pelo menos por enquanto. É lá no Instagram, @rita.balbino, underline, né? Eu tenho um canal também no YouTube chamado Chave Mestra, Pastora Rita Balbino, Chave Mestra. E todas as lives lá de Atos dos Apóstolos, da Carta das Prisões, da Carta da Prisão, estão todos lá. E em nome de Jesus, né? Eu creio que esse tempo do lançamento vai ser realmente uma celebração para a glória do Senhor, por essa vitória, por essa conquista. E obrigada, pastora. Em nome de pela Jesus. Oportunidade. Foi um prazer estar aqui com você. O prazer é todo meu. E poder contar um pouquinho dessa bênção, dessa promessa e trocar essa ideia com você. Graças a Deus. E esse foi mais um Pode Sim Testemunhar. Eu quero agradecer você aí que gostou do conteúdo, que achou interessante, compartilha, divide. Gente, vai lá, né? Comenta, né, pastora? A gente quer saber a sua opinião. Manda para a pessoa que você sabe que precisa disso. Quem não precisa, né? Pelo amor de Deus, ela disse que até os que estavam organizados, quando foi ver, estava separando. Então, todo mundo precisa. Manda isso aqui, eu não tenho dúvida que vai ser, assim, um conteúdo incrível. Muito obrigada e eu quero agradecer e até o próximo, se Deus quiser.